Assunto que, se der tempo, a gente entra. Um pouquinho mais de ponto. A Ponte, se ela passar para a semifinal, dependendo da rodada, se ela passar para a semifinal, ela já vai decidir em casa também. Já fica decidido. A Ponte, todo mundo sabe que a Ponte vai decidir em casa nas quartas de final. Mas se ela passar das quartas para a semifinal, o jogo final vai ser no Majestoso. E na final aí depende mais, aí mais matemática ainda, que no momento não dá para projetar. Mas então é o seguinte, hein? Será que a Ponte vai estar bastante mudada para daqui a pouco contra o Comercial? Mediante duas informações. São duas. Primeiro, a Ponte joga terça contra o Brasil em Pelotas. E a outra informação, que na última rodada contra o Noroeste, hoje é com o Comercial, lá em Ribeirão, contra o Noroeste, no Majestoso, quem tiver pendurado e levar o amarelo, quem levar amarelo contra o Noroeste, e se for o terceiro, não entra, fica suspenso para o primeiro jogo das quartas de final, porque os cartões serão zerados. Nas quartas de final, os cartões serão zerados. Então, cartão amarelo e o jogo da Copa do Brasil, será que altera a escalação da Macaca? Vamos à escalação da Ponte, hein? De imediato acionando o Manso de Piracicaba, que vai narrar aqui. Comercial e Ponte, é com você, Boli! Fala, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço a você, a toda a galera esportiva, o pessoal do Concentração. E é verdade, em função desta situação envolvendo a Macaca, que joga já terça-feira, hein? Não é quarta, nem quinta, nem na semana que vem. Já é terça-feira lá no Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Tem a questão de logística, tem que ir até Porto Alegre, depois pegar o busão e ir até Pelotas, praticamente na divisa Brasil-Uruguai. Palco do jogo de logo mais não, né? Na terça-feira contra o Brasil de Pelotas, que até a temporada retrasada jogava contra a Ponte, né? Pela Série B, acabou caindo. O ano passado disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, Edu, a Ponte está definida aí a escalada. Nem o Kaique França inicia a partida, hein? Pedro Rocha será o goleiro. Luiz Felipe, o lateral direito e capitão do time, com a 14. Edson, zagueiro, com a 3. Thiago Oliveira, 13. E Jean Carlos, com a 16. No meio-campo, 6, Felipinho, muito elogiado por Hélio dos Anjos. 18, Maurício. 22, Júnior Tavares. E 21, Cássio Gabriel. Na frente, Dudu Ratamoto, 7. E Eliel O Cruel, com a 9. Então, repetindo, a Macaca, um time alternativo, um time misto, é bem verdade. Nem misto, né? Um time reserva. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira, o Thiagão e Jean Carlos. Felipinho, Maurício, Júnior Tavares, Cássio Gabriel, Dudu e Eliel. Porém, se o Hélio precisar, a cavalaria se encontra no banco. Muitos dos jogadores. Lua com a 30, o Everton 2, Matheus Silva, titular 4, 5, Leonaldi, 8, Felipe Amaral, 11, Pablo Diego, 15, André, 17, Gui Pira, 19, Gé, o artilheiro, 20, Matheus Jesus, 23, João Gabriel e 27, o zagueiro Guilherme Souza. Edu? Olha, realmente não poupou aí, hein? Muitos titulares no banco, é uma equipe bem alternativa, né? Calendário apertado. Pô, a Ponte tá jogando pra caramba, meu. Pô, falar pra você, deixa eu pegar aqui Aqui é o pontual do Hélio aqui. E vai praticamente do Oiapoque ao Chuí na Copa do Brasil, né? Subiu e agora vai descer. Negócio, calendário apertado, cara. Calendário apertado, deixa eu pegar aqui. Porque é o seguinte, tem que administrar tudo, a parte financeira, né? A Ponte, por entrar na Copa do Brasil, ela ganhou 1.250.000. Só para ir a Teresina enfrentar o Fluminense, 1.250.000. Como ganhou o jogo, ganhou mais 1.400.000. Até aí são 2.650.000. Sabe quanto que vale essa Ponte? Porque é o seguinte, hein? Agora é a segunda fase, se der empate é pênalti. Se der empate é pênalti. Então, se a Ponte passar no pênalti ou se vencer no tempo normal, ela vai ganhar mais 2.100.000. 2.100.000. Então, um jogo importantíssimo, mudou tudo. Eu acho que mudou, viu, ô Boris? Essa informação aí. Quando é que saiu essa informação que o jogo é terça-feira, hein, Boris? Ontem à tarde até... Olha, hoje pela manhã, através do jornalista Wellington Campos, que cobre o dia a dia da CBF, jornalista carioca, ele postou em uma rede social. Mas a informação que a gente obteve
é que ontem, no final da noite, então provavelmente acima das 22 horas, 21h30, 22 horas, a CBF divulgou esta tabela dos jogos da segunda fase. Porque ontem ela divulgou a Série C. E depois, na sequência, inclusive com a tabela, os grupos da Série D, D de dada, a quarta divisão. E só depois a Copa do Brasil, viu, Edu? Tá bom, vamos repetir a ponte aí, Boris, por gentileza. Vamos lá então, Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe capitão do time, 14, Edson 3, Thiago Oliveira 13, Jean Carlos 16, meia dúzia Felipinho, 18 Maurício, 22 Júnior Tavares e 21 Cássio Gabriel, 7 Dudu Ratamoto e 9 Eliel o Cruel. Vamos lá, o pessoal de Ribeirão Preto nos ouve aqui, lá no AM 85,13. Alô, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal do comercial, hein? Se der tempo, contar historinhas de ponte comercial, exatamente... Você quer ver só? Há 11 anos, teve um ponte comercial aqui, exatamente há 11 anos. No dia 4 de março de 2012, teve um jogo no Majestoso, a ponte venceu 1-0, a ponte perdeu 2 pênaltis. 2, com Roger e Renato Cajá. É mole? E os 2 foram no final do jogo. Vamos lá, o comercial de Ribeirão, Boni. Perdeu o pênalti com Rogerer. Rogerer. Onde estaria o Roger? Tá como treineiro de algum lugar? Olha, Edu, uma boa pergunta. Vou consultar o Google. Vamos lá, vamos. Já vai trazer essa informação. Ao comercial, vamos lá. O Bafo, o comercial vem de derrota, perdeu para o 15 lá em Piracicaba na última rodada. E com o resultado que já você vai trazer na abertura desta rodada, caiu para a 8ª colocação. Nesse momento, inclusive, seria o adversário da Ponte nas quartas de final. Comercial com Jefferson Souza, 12, Luiz Roberto, 2, Maicon Douglas, 3, Hilário, 23 e Renan Barcelos, 16. 5, Romário, 8, Guilherme Pitbull, 26, Brian e 19, Luqueta. Atenção, não confundam, hein? 19, Luqueta. 11, Adriano Luiz e 9, Wendel. A equipe do experiente Roberval Davino. Jefferson Souza, Luiz Roberto, Maicon Douglas, Hilário, Renan Barcelos, Romário, Guilherme Pitbull, Brian e Luqueta, Adriano Luiz e Wendel. É o time do comercial. Muito bem, e quem apita, tá fácil aí, eu tenho aqui, olha, quem apita é o Leandro Carvalho da Silva. Leandro, deixa eu anotar aqui, Leandro. Foi no cacuete, Leandro Carvalho da Silva. Da apita Silva. 16 horas... Ponte comercial e ponte, correto? É comercial e ponte, é Ribeirão Preto, né? Tá registrado. Tá registrado, obrigado, Boni, segura. Vamos lá, alô, CH, conosco, CH e Greg Zorzinho comentando, hein? Ponte escalada, dia 7 tem Copa do Brasil lá em Pelotas contra o Brasil. Oi, CH, queremos ouvi-lo, um abraço, boa tarde, professor. Boa tarde, professor, como é que vai? Tudo bem aí, Edu? Melhor agora, recebendo os amigos aqui. Diga lá, professor, que time bem alternativo da Ponte, hein, CH? E tá certo, Hélio. Essa programação era tudo que a Ponte queria, porque já decide Copa do Brasil nessa semana. Aí no jogo depois do Noroeste, teoricamente vai ter uma folga de uma semana para a estreia do primeiro mata-mata aí da história da próxima fase do Campeonato Paulista. A Ponte queria o jogo nessa semana e conseguiu. Trabalhou de maneira política, da maneira que queria. Então a Ponte preserva todo o seu time titular, tem algumas figuras no banco de reservas, e as escolhas do Hélio, independente do que acontecer na partida, são prudentes e coerentes, na minha opinião. Vamos ver vários jogadores aqui de começo pela primeira vez, principalmente o Maurício, se eu não estou enganado, é estreia como titular na Ponte. Nós vamos ver mais uma vez o Edson, que é elogiado muito pelo técnico Hélio dos Anjos. Vamos ver e assistir Felipinho, que na minha opinião na última oportunidade se ouve muito bem, ele é o de começo. Pedro Rocha, Pedrão no gol. Então é uma Ponte alternativa, mas uma Ponte competitiva. Vai ter o Luiz Felipe agora, jogando, né, como lateral direito, Jean Carlos de novo na esquerda. É um time alternativo, mas é um time muito interessante, porque tem 2 jogadores no meio campo que não são garotos. Júnior Tavares e Cássio, o Cássio Gabriel, são jogadores experientes. Na frente tem o Dudu Ratamoto e o Eliel. Está bem escalado diante do planejamento. O torcedor com certeza vai entender, porque não dá para colocar o time principal num jogo sábado em Ribeirão Preto
E na terça-feira tem uma decisão que vale muito dinheiro na Copa do Brasil, no sul do país, em Pelotas. Então, portanto, é o que temos para hoje, para o momento, e isso não tem nenhuma relação com o comercial. Falta de respeito, nada, nem com o campeonato. Tem com a vida financeira da Ponte, que terça-feira disputa uma bolada gigantesca, que é extremamente importante para a sequência da vida dela na temporada 2023. Portanto, de novo, eu reitero, a Ponte está divinamente bem escalada pelo planejamento em relação à Copa do Brasil. Edu Pinheiro. Hoje pela manhã, São Caetano 1, Oeste 3. Meus amigos, quem está crescendo nesse momento na Série 2? Oeste, depois que perdeu para a Ponte, Oeste, 4 vitórias e 1 empate. Oeste crescendo, Oeste está crescendo na competição. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu peguei. Você quer ver um time que está crescendo também? Noroeste, São meteu Caetano 4. Caiu com esse resultado, não caiu não, Edu? Oi? São Caetano caiu com esse resultado, não caiu não? Deixa eu ver aqui, São Caetano... Não, o Lemense tá na zona, né? Não, ele tá como 14º, hein? Ele tá na antepenúltima. Nesse momento estaria fora. Tá caindo o Lemense e Monte Azul. Claro, ele vai ficar com um jogo a mais. O Lemense pode ultrapassá-lo. Agora, deixa eu ver aqui, o Monte Azul, 8, 11, 14. Não, matematicamente ainda não desceu o Monte Azul. Mas e você sabe qual é o jogo da última rodada? Lemense e Monte Azul. Você tá brincando? 11, tô vendo aqui, ó, sábado, dia 11, 3 da tarde em Leme, Lemense e Monte Azul. Mas tem gente que pode cair hoje sim, viu? Na rodada desse final de semana pode cair. Mas é impressionante os clubes que estão crescendo aí na Série A2. Faltou um, hein? Hã? Faltou? O 15. Mas tô preocupado, Edu. O 15 tá crescendo. Tô preocupado. Noroeste tá jogando um bolão. Repito, meteu 4 na Santista em Santos, tá? Inacreditável. Mas... E o 15 ganhou do próprio comercial, não é isso, Boris? Mas tô preocupado, Edu. Tô preocupado porque tivemos 3 vitórias seguidas. Porque houve um empréstimo de Zé Pilintra, né? Zé Pilintra é aqui do futebol de Campinas. E ele foi emprestado. E este empréstimo tem um vencimento. E termina exatamente agora, ao fim da primeira fase da Série 2. Então pode ser que Zé Pilintra volte, daí a situação do Inhoquim pode se complicar, viu, Edu? Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar. Escalado, hein? Com a equipe bem alternativa, Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio, Gabriel, Dudu e Euliel. Oi, Zorzinho. Edu, boa tarde. Alô? Sim, alô? Sim, estamos ouvindo. Tá me alô, ouvindo? alô. Oi, fala que eu discuto. Oi. Tudo bem, né, Edu? Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Edu, eu acho que a Ponte está bem escalada sim. O Hélio tem dado oportunidades, né, a esse time alternativo. A resposta dentro de campo está sendo muito positiva e acho importante demais, né? Tendo um jogo decisivo aí durante a semana. A Ponte que já está classificada, claro que ainda tem uma pretensão dentro da competição da Série A2, nessa primeira fase, que é terminar com a pontuação que te dá a vantagem até a final da competição. Acho que isso é importante demais. E acerta, viu, Edu? Acerta demais. Eu gosto da escalação do Pedrão no gol, né? Eu acho que é importante dar sequência, dar jogo para o goleiro que automaticamente é o reserva imediato. Não sei se é o Pedrão, o Luan está no banco aí também, mas é importante dar oportunidade a esses jogadores. Você vê que a linha defensiva, Luiz Felipe, que é um jogador, Edu, que a gente sempre questiona, né? Pô, mas o Luiz Felipe, ele não é lateral, mas ele é o melhor de todos que tem jogado. E realmente é isso. Tá aí, recebe mais uma oportunidade. O Edson, o menino Edson, mais uma vez entre os titulares. Tiagão recebendo uma oportunidade. O Giancarlo na lateral esquerda, que nós já conhecemos. Mais uma oportunidade ao Felipinho, que é bom jogador, que teve bem lá naquela partida no Piauí. Foi bem o Felipinho entrando de começo. Tá aí mais uma oportunidade. O Tavares, provavelmente vindo ali para uma segunda linha, dando um suporte para o Giancarlo do lado esquerdo. Dudu Ratamoto, que é um jogador de velocidade, né? Cássio Gabriel na articulação, é um jogador que tem substituído aí o Elvis e de forma muito competente. Então eu gosto, viu? E o Eliel, né, Edu? Que recebe, toda vez que recebe a oportunidade, vai lá, dá conta do recado, faz gol. Então eu gostei. Eu acho que tá certo o Hélio. É um time competitivo, é um time que dá para buscar pontos
em Ribeirão Preto, e eu não tenho dúvida nenhuma de que acerta o Hélio, e é por aí mesmo o caminho. A Ponte já está classificada, ainda precisa de 2 pontos, né? Nas contas, inclusive, aí do CH, que foi muito competente aí fazendo aquela matemática. A Ponte precisa de 2 pontos para não depender de mais nada, para jogar com todas as vantagens aí nos mata-matas. Então, acho que é importante demais. Então, gosto da Ponte e expectativa de um bom jogo em Ribeirão, viu, Edu? Olha, o Pedro Edu, Goleiro... Sim, professor... Eu não posso deixar passar batido isso. Desculpe Sim. interrompê-lo, você Imagina, sempre que com muito isso? conteúdo. Mas o Boris fica falando de Zé Pilintra. Zé Pilintra está em péssima fase. Quero dizer isso e confirmo isso. Ele tá de férias, CH. Mas está em péssima fase. Péssima fase. Chegou uma férias aí e não voltou legal. Uma coisa não eu concordo com você, Gleger, preciso na informação, está de férias, mas Zé Pilintra está neste momento em péssima fase, Edu, desculpa interrompê-lo. Não, imagina, nós estávamos numa reciclagem num curso lá em Araras, né? Mas esperamos que ele volte àquela fase sensacional, tá? O goleiro Pedro Rocha, ele jogou contra o Náutico no último jogo da Série B do ano passado. O último jogo do Pedro Rocha, goleiro. Luiz Felipe vem atuando na lateral direita, vem se revezando aí. Edson, ele entrou numa fogueira, o Edson, que é da base, entrou lá em Novo Horizonte, naquela derrota da Ponte de 3-0, né? O Edson jogou também em Leme. Ele começou jogando lá em Leme, saiu a 21 do segundo tempo, vai ser o terceiro jogo do Edson. Thiago Oliveira, Jean Carlos. Felipinho também já começou jogando, vem ganhando oportunidade. O Maurício, realmente, deixa eu ver, a primeira como titular, tá? Maurício que fez o gol, inclusive. Deixa eu ver aqui, o Maurício fez o gol da Ponte, né? Ele fez o gol da Ponte lá em Leme. Ele entrou, primeiro jogo dele... Foi contra o Taubaté, ele entrou a 26 segundo tempo. Depois em Lins, ele entrou a 23 segundo tempo. Realmente, é a primeira vez como titular. Júnior Tavares, Cássio Gabriel, do Ratamoto, Eliel, já todo mundo conhece, já vem atuando algumas vezes, já entrando, né? Nessas equipes alternativas da Ponte. Menino que fez o gol contra o Náutico ano passado. Enfim, então da base, Pedro Rocha, Edson, zagueiro, Thiago Oliveira, revelado na Ponte, Jean Carlos também. Felipinho, Maurício, deixa eu ver, dos que vão jogar, né, são esses aí. E um detalhe também é que quem iria completar 50 jogos hoje seria o Kaique França. O Kaique França é o único no elenco, do atual elenco que atuou todos os jogos da Ponte. Então hoje ele fica de fora, nem no banco, fica os 50 jogos para fazer aí contra o Brasil de Pelotas, terça, ensaiou, hein, gente? É terça-feira, hein? Copa do Brasil é terça-feira, dia 7, às 20 horas em Pelotas, Brasil e Ponte, tá? Pela segunda fase da Copa do Brasil. Se terminar empatado, é pênalti, tá bom? Muda, na primeira fase, o visitante se empatar, o empate é dele. Na segunda fase, não, empatou é pênalti, ou tem que ganhar no tempo normal, tá? O Brasil que joga hoje contra o São Luís em casa, 9 da noite, lá no Bento Freitas. Aliás, quando eu percebi, estava fazendo aquele placarzão para a jornada aqui, viu, Boris? Eu percebi que o Brasil ia jogar hoje, falei, gozado, o Brasil vai jogar no sábado, não sei não, hein? Eu tenho a impressão que alguma coisa vai sair da Copa do Brasil, mas não pensava que fosse, viu, gente? Eu não pensava que fosse sair, porque essa é uma informação, né, Boris? É de hoje pela manhã que foi postado? Ou foi ontem à noite? Eu, através de uma fonte, né, do jornalista Wellington Campos, ele postou hoje pela manhã, mas me parece que ontem à noite mesmo, no finalzinho da noite, a CBF já havia colocado em seu site oficial a tabela desmembrada da segunda fase da Copa do Brasil, viu, Edu? Edu, meu amigo, pergunta no ar, quem rebaixa 3 times diferentes em 3 competições pode... O Gilson Kleina foi rebaixado, meu Deus do céu, foi rebaixado com... O Kleina, ano passado, ele saiu da Ponte, foi demitido num derby, né? Foi 3-0 no Brinco, aí o Ebelim já se pronunciou, rebaixou. Tá sendo rebaixado com a Portuguesa, ele tava... Lá em que time que tava o Kleina, gente? Ele foi rebaixado mesmo, da B pra C. Oi? Brusque. Do Brusque. Do Brusque. E teve mais um rebaixamento ainda, hein? Candidato a deputado, aí desistiu e virou treinador do Brusque. Treinador do Brusque. Mas tem mais um rebaixamento, eu não me lembro. Não sei, porque do Brusque ele deve ter... Não veio pra Portuguesa direto, viu? Mas enfim. Abraço, viu, Marcel? Acho que o Kleina pode pedir a música, né?
Deixa eu ver o que mais aqui. A Ponte pode preservar os jogadores e o Brasil de Pelotas, que joga hoje às 21 horas pelo Gauchão, não vai preservar os jogadores, porque briga por ir para as quartas de final. Isso é bom para a Ponte. Tá aqui uma informação. Obrigado aí ao 45-58, hein? Brasil de Pelotas joga hoje, quartas de final do Gauchão, vai com o time completo. E a Ponte joga daqui a pouco Ribeirão Preto com uma equipe alternativa, tá? E compensação, a Ponte viaja, né? Como é que é mesmo a viagem, Boris? Vai até Porto Alegre e Buzu para Pelotas? Não sei se esta será a logística da Ponte, mas 90% dos times fazem isso. Vai de avião, São Paulo ou Campinas, provavelmente São Paulo, porque a CBF paga, né? E tem aquela empresa que tem parceria com a CBF, São Paulo, Guarulhos ou Congonhas, praticamente Guarulhos, normalmente é Guarulhos. Vai até Porto Alegre, 1h30 de viagem. De Porto Alegre até Pelotas, normalmente são 3 horas de ônibus. Até acho que o Gleger, né, já fez esse trajeto vezes. Aí, né, Gleger? É mais ou menos isso, né? Várias vezes, e assim, é uma viagem tranquila, claro. Mas o importante é você pegar o voo até direto para Pelotas, mas como disse o Bolis, tem aquele contrato da CBF e normalmente é até Porto Alegre. Mas é uma viagem tranquila, viu, Bolis? Deixa eu ver aqui os pendurados, hein? Os pendurados da Ponte, olha. Pode forçar o terceiro, Dudu Ratamoto. O Guilherme Souza foi expulso 2 vezes, mas está pendurado. Ele está no banco, o Guilherme Souza? Sim, está no banco. Está no banco. Luiz Felipe está pendurado. Olha lá, vai jogar. Lateral direita. Jean Carlos, pendurado. Hoje é o lateral esquerdo. Vai lá. Matheus Jesus está no banco, né, Boris? Matheus Jesus. Está no banco. Guipira. Está no banco? Também está no banco. Guipira está no banco, está pendurado. Eliel vai jogar. Eliel está pendurado. E você sabe quem que está pendurado? Que vai ter que segurar o samba para não tomar o terceiro, que vai fazer falta em qualquer momento. Pelo menos até o Noroeste, repito. Os cartões para as quartas de final serão zerados. Mas quem tomar o terceiro contra o Noroeste não joga a primeira. Não é o caso dele jogar, mas de orientar. O técnico Hélio dos Anjos, hein? Tem que segurar a frente porque faz falta. Ou não faz, hein, CH? Você acha que o treneiro tomando amarelo faz falta, CH? Professor? Sim. Professor Hélio? Faz falta. Ele no comando ali na beira do gramado. O Guilherme, filho dele, vai muito bem. Aliás, ele está preparando o Guilherme porque ele, não sei se vai aposentar esse ano, mas já anunciou umas 2 vezes aí, sabe aquela letrinha? Tá chegando no fim, vou parar, e o Guilherme já tá na hora de seguir o caminho do pai, né? Não sei se na Ponte vai acontecer isso, mas ele na beira do gramado, a conversa é outra, né? Ele sai esbaforido, sai dando bronca. Pergunta pro Gleger, o Gleger conhece o Hélio como ninguém. Pergunta pro Hélio, pro Gleger, se o Hélio faz diferença na beira do gramado. Eu tenho certeza que faz. E aí, Gleger? Pai, faz muita diferença. E é porque o Hélio, como disse o CH, o Hélio é um cara que joga junto, né? Você percebe na partida, ele fica ali na beirada do campo. E quando você tem num comando técnico um cara como o Hélio, para o jogador é interessante, porque às vezes acontece isso muito no treino, né? Um gesto, né? Uma fala, e o jogador já sabe o posicionamento, já sabe, opa, tô errado. O gesto do Hélio, às vezes você pega um estádio que não consegue ouvir, que tem muito público, né? Então no gesto você já percebe, e isso faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. E o Hélio dos Anjos, a gente sabe como ele tem esse time nas mãos, o comando dele, e perder o Hélio para umas quartas de final aí seria realmente muito problemático para a Ponte. Concordo que o Guilherme é um cara que já está pronto, trabalha muito tempo com o Hélio, né? Apesar de ser o filho do Hélio, é um cara que muito competente, diga-se de passagem, mas assim, você perder a sua referência é complicado, viu, Edu? Agora, você estava falando alguns nomes aí que estão pendurados, e eu não sei não, viu, Edu, se o Hélio não levou esses atletas para um possível, olha, vai lá, toma o terceiro cartão, cumpre lá contra o Noroeste e entra nas quartas de final zerado. Não sei, vai zerar o cartão, mas, num jogo contra o Noroeste, você precisando somar pontos, e ele já classificado, um exemplo, na Copa do Brasil, coloca a força máxima, você toma um terceiro, pode criar problema aí para o primeiro jogo das quartas, mas a gente não sabe qual que foi a logística, qual que foi a determinação, mas percebe-se que o Hélio leva alguns titulares para o banco
O próprio Matheus Jesus, por exemplo, está pendurado, está no banco, né? Então, assim, não dá para saber. Quem sabe, né? Não é uma como é que pode dizer, uma alternativa do Hélio. Vou levar aqui, vai entrar, toma o terceiro, fica fora do jogo Noroeste e para as quartas tá zerado. Não sei. E não tá errado. Aliás, está muito certo. Porque você utilizar disso ao seu favor, não tá errado. O Hélio negou em alguns momentos aí, mas a gente percebeu que isso é uma estratégia e faz parte do jogo e não tá errado, viu, Edu? Bom, meus amigos, você tá a ponte escalada com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Dudu Ratamoto e Eliel. No banco, Luan, o Everton, Matheus Silva, Leonaldo Amaral, Pablo Diego, André, Guipira, Gé, Matheus Jesus, João Gabriel, Guilherme Souza. Você vê o Arthur nem no banco. O Arthur tá suspenso, viu, gente? Você vê que o Arthur forçou do banco, hein? Último jogo do banco ele tomou aí. E aí, então, tá suspenso, tá? O Arthur tá suspenso. Repito aqui, os suspensos aqui da ponte: Dudu, Guilherme Souza, Luiz Felipe, Jean Carlos, Matheus Jesus, Guipira, o técnico Hélio e o Eliel, tá? E pra encerrar o nosso concentração, você sabe que teve um ponte comercial em 98 na Série 2, era sábado de carnaval. 21 de fevereiro de 98. Alô, Ribeirão Preto, será que alguém se lembra disso? E a ponte perdeu de 6-1, rapaz. 6-1. Naquela época, saía ali do City Bar, no centro de convivência, o City Banda, Tomar na Banda. O Tomar na Banda saía lá tal, e a ponte tinha um bloco que saía. Torcida da ponte no bloco e tal. Mas ninguém tava nem pro jogo, né? Daqui a pouco 1-0, gol de Jacaré. Aí 2-0, gol de Carlinhos. Quem marcou pra ponte foi o zagueiro João Marcelo. Você sabe que o terceiro gol foi do goleiro, de pênalti, Arley. Arley era o goleiro do Comercial em 98. Bateu o pênalti 3-1. Carlinhos 4-1. Jacaré de novo 5-1. E Pedrinho 6-1. 6-1. 21 de fevereiro de 98, sábado de carnaval. E a turma da ponte no samba foram descobrir o resultado lá. Esse jogo foi sábado à tarde, né? Só à noite que foram tomar conhecimento que foi 6-1. Mas aí, meu amigo, um monte na cabeça, passou batido, né? E com esse resultado, o Robertinho Moreno foi demitido. Nessa Série A2, a ponte não conseguiu subir, somente o campeão subiu, que foi o União Agrícola Barbarense. Quando chegou em 99, o ano que a ponte subiu, aí teve em Ribeirão Preto Comercial e Ponte, e era sábado de carnaval. Foi no dia 13 de fevereiro de 99, olha que coincidência, sábado de carnaval. E a ponte meteu 4-2 o Comercial, hein? Alessandro 1-0 Ponte, Ciro empatou pro Comercial, o Fabiano fez 2-1, depois virou Luiz Fabiano. Regis Pitbull 3-1. Sorato, aquele do Vasco, jogava no Comercial, fez o segundo gol. E Dionísio, o quarto gol da ponte. Tentei, não consegui entrevistar Dionísio no último jogo da ponte pela Copa do Brasil, tá? E repito, teve um jogo aqui exatamente há 11 anos atrás, no dia 4 de março de 2012. Foi um domingo, no Majestoso, a ponte venceu 1-0 o Comercial, mas a Macaca perdeu 2 pênaltis, hein? Primeiro com o Roger, o goleiro Alex Santana defendeu, e o segundo com o Renato Cajá. Goleiro defendeu, bateu na trave e saiu. É isso aí. Meus amigos, final do Concentração. Vem aí! Comercial e Ponte com Leandro Borges e até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jornada Bandeirantes. De Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Já 4 da tarde, a bola rola no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. É a 14ª, penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2. A Macaca já classificada, já com a primeira colocação assegurada. Vai encarar o Comercial neste momento na 8ª colocação com 18 pontos em busca da classificação às quartas e final da competição. Um duelo de história, um duelo centenário e mais um capítulo deste jogo daqui a pouquinho em Ribeirão Preto neste sabadão, dia 4 de março de 2023. A Ponte com um time alternativo porque foca as atenções no jogo da próxima terça-feira pela Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Mas antes, tem este compromisso contra o Bafo. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Estamos no AM 1170 para Campinas e para toda a região e também no FM 85.7 para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão Preto, você torcedor do Comercial, acompanhando o futebol da Bandeirantes em 85.3 na faixa estendida
e estamos também no YouTube. Vá até a nossa página no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, seja um cara legal. Somos quase 17 mil inscritos. Seja você mais um inscrito do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, girando as vozes que estarão nesta grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Forte abraço, boa tarde, CH. Grande abraço, Boales. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu espero um performance bom, né? O time não tem muito entrosamento, ou quase nenhum. É um time alternativo. A gente tem que entender esse momento da Ponte, que já está classificada em primeiro lugar, independente do que aconteça. E de maneira prudente e inteligente, o Hélio dos Anjos lança para o time titular uma garotada, do goleiro ao ponto esquerdo. Eu acho que está certo. Está planejando e está priorizando a Copa do Brasil, jogo terça-feira contra o Brasil de Pelotas. Não há contestação. Eu só espero que esses garotos, que esses jogadores que vão estar já em campo com a sua narração contra o Comercial, aproveitem a oportunidade. O Comercial é muito forte quando joga dentro de casa, vai ser um jogo alternativo, interessante, mas o Comercial, diante de tudo, passa a ser favorito para vencer a partida. Leandro Bones. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. E a sua expectativa para o jogo no Palma Travassos. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importante para a Ponte, até para que ela possa ter as vantagens nas quartas de final. Está classificada, primeiro lugar, faz um campeonato tranquilo até agora, mas a gente sabe que no mata-mata é diferente, você ter a vantagem é sempre muito importante. Eu acho que o Hélio acerta na escalação, é importante até você poupar alguns jogadores para uma decisão na próxima semana, e é importante também você dar jogo para esses atletas que deram conta do recado, que responderam à altura na oportunidade que tiveram. Então eu acho que tá certo, eu acho que a Ponte está bem escalada, eu acho que dá para fazer frente à equipe do Comercial, que vem aí, eu acho que está em 7º colocado, está brigando por uma das vagas, mas eu acredito muito na equipe da Macaca, e pelo que eu estou vendo aqui da escalação, tem tudo para conquistar um bom resultado, Leandro Boles. Francisco de Palma Travassos, já 4 da tarde, a bola rola, é a 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2, é a Macaca em campo, a macacada reunida, marcando presença em Ribeirão Preto, e curiosamente, sábado à tarde, é sempre uma expectativa de sol na belíssima Ribeirão Preto, mas nesse momento não, temperatura é alta, mas o sol encoberto, inclusive com nuvens carrancudas na região do Palma Travassos, assim como estava na região de Campinas há algumas horas. Poderemos ter chuva no decorrer do jogo lá em Ribeirão Preto. Comercial e Ponte Preta, a bola rola já. E amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes. Será a vez do Guarani. O Bucre entra em campo diante do Palmeiras. O Palmeiras, o melhor time desta primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1. É a última rodada. O Guarani não corre mais risco de rebaixamento, mas quer melhorar a sua classificação, na classificação geral, a sua pontuação. Amanhã, 4 da tarde, a bola rola no Brinco. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão é ele. Carlos Batista com o timaço da Rádio Bandeirantes, com as emoções de Guarani Palmeiras. E agora tem ele, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez, forte abraço. Boa tarde, Edu. Boa tarde, grande Boris. Um grande abraço a você, um prazer enorme estar contigo nessa jornada, os demais amigos aqui da nossa equipe, em especial os amigos da Bandeirantes, hein? Então é o seguinte, na Série 2, hoje pela manhã, São Caetano 1, Oeste 3. Oeste, grande reação. Teremos às 19, Noroeste e Rio Claro, Noroeste crescendo. 19h30, Velo Clube e Primavera.
E por incrível que pareça, amanhã nós teremos 4 jogos às 10 da manhã. Santista e 15, Juventus e Lemense, Taubaté e Grêmio Novo Horizontino e Monte Azul e Linense. Se o Monte Azul não vencer, estará rebaixado para a Série A3. Hoje tem Corinthians e Santo André, o único jogo antecipado no Paulistão, começa às 18h30 na Neoquímica Arena e amanhã às 16 horas, além de Guarani e Palmeiras, tudo às 16. É a última rodada, tem Botafogo e São Paulo em Ribeirão, Ferroviária Inter lá em Araraquara, Ituano e Santos em Itu, Mirassol e Santista, Portuguesa Esportes, Portuguesa de Esportes, que pode ser rebaixada, joga amanhã em Mirassol, São Bento e Red Bull Bragantino em Sorocaba. E no 1º de maio, São Bernardo e Água Santa, o São Bernardo que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico. É isso aí, vamos lá, equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Edu, manda um abraço ao Tanaka, a Zé Maria Pessoa, amigo aqui do Flamenguinho, o André, o Vanderlei. Estou em João Pessoa, que chique, Zé Maria, você está demais. Um abraço então para você, viu, Zé? Meu grande amigo da Major Solo, do nosso Flamenguinho, e ao especial ao Tanaka e todos vocês de João Pessoa, aquele abraço. Jornada Esportiva Bandeirantes no ar. Futebol! Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, neste sabadão. Já já a bola rola no Palma Travassos. Equipes perfiladas já já vem a campo. É o duelo que vale principalmente para o Comercial, que nesse momento é o 8º colocado com 18 pontos. Esse da ficha técnica, deixa eu mandar um grande abraço aqui para um companheiro que passou pela Rádio Bandeirantes, o grande Joelso Cardoso. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com toda a galera lá na chácara. Valeu, Joelson, um grande abraço para você e para toda a galera curtindo o futebol da Bandeirantes. E agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É a Macaca em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Na liderança, com o primeiro lugar assegurado. Vem a campo com a seguinte formação: Pedro Rocha, o goleiro, com a 1. Luiz Felipe, 14, capitão do time. 3 para Edson. 13, Thiago Oliveira. 16, Jean Carlos. 6, Felipinho. 18, Maurício. 22, Júnior Tavares. E 21, Cássio Gabriel. Na frente, 7, Dudu Ratamoto. E 9, Eliel o Cruel. Repetindo, a equipe do técnico Hélio dos Anjos, com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Edson, Thiago e Jean Carlos. Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel. Dudu Ratamoto e Eliel. No banco, 30, Luan. 2, o Everton. 4, Matheus. 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. 11, Pablo Diego. 15, André. 17, Guipira. 19, Gé. 20, Matheus Jesus. 23, João Gabriel. E 27, Guilherme Souza. O Comercial definido e escalado com Jefferson Souza, o goleiro, com a 12. 2, Luiz Roberto. 3, o capitão Maicon Douglas. 23, Hilário. E 16, Renan Barcelos. 5, Romário. 8, Guilherme Pitbull. 26, Brian.
19, Luqueta, 11, Adriano Luiz e 9, Wendel. Repetindo a formação do time do técnico Roberval Davi no comercial: 12, Jefferson Souza, 2, Luiz Roberto, 3, Maicon Douglas, 23, Hilário, 16, Renan Barcelos, 5, Romário, 8, Guilherme Pitbull, 26, Brian, 19, Luqueta, 11, Adriano Luiz e 9, Wendel. No banco, 1, Matheus Almeida, 4, Luiz Eduardo, meia dúzia, Boré, 7, Túlio, 10, Alain Mineiro, e é aquele, 13, Langaba, 17, Rafael Ibiapino, 20, Thiago Moura, 25, Wagner, 27, Lucas Serafim e 28, não é aquele, mas é o Lineker. Rádio Bandeirantes. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Leandro Carvalho da Silva. Auxiliar número 1, Fábio Augusto Viana Moretti. E auxiliar 2, Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro é José de Araújo Ribeiro Júnior. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, primeiro dizer que eu estou muito feliz com a escalação. Eu acho que o Hélio acerta. Não só em dar oportunidades a alguns atletas que não são assim relativamente titulares, mas são jogadores que toda vez que receberam oportunidade deram conta do recado. Isso mostra, mais uma vez, que o Hélio tem o time nas mãos. É importante para um jogo como esse, fora de casa, que a Ponte conquiste um bom resultado, seja ele uma vitória ou um empate. E a gente percebe, né, na escalação que a estrutura está muito bem montada. Os atletas já sabem realmente aquilo que tem que desempenhar dentro do campo. O Hélio já tem um padrão e esse padrão é seguido rigorosamente, seja num time titular ou seja num time alternativo. E eu estou muito confiante. Eu acho que é bem isso. Você poder contar, tem dois campeonatos andando juntos. A Copa do Brasil, que é importante pra caramba, até pela questão financeira. A Série A2 é onde a Ponte, para mim, o campeonato mais importante, para onde ela tem que tentar retornar à Série 1 do Campeonato Paulista, a série de elite do campeonato. Então é importante demais. E todas as vezes, CH, que ele contou com esses jogadores alternativos, digamos assim, deu conta do recado. Foram bons resultados, inclusive vitórias. E por isso estou confiante. Vai enfrentar um time difícil, vai enfrentar um jogo duro. A gente sabe que todos os jogos nessa Série A2 é muito difícil, mas a Ponte, na minha opinião, está preparada. Está preparada para todo e qualquer desafio. E por isso, digo que a Ponte está bem escalada e tem tudo para conquistar um bom resultado. E você, CH, o que espera do jogo? Eu espero mais que o resultado, eu espero um desempenho legal, Gleger. Evidentemente que tem o possível e tem o ideal. O ideal é a Ponte ter um desempenho bom e vencer o jogo. Agora, eu não posso ficar aqui fazendo discurso de cobrança diante desta realidade. A realidade da Ponte é que hoje ela se vê obrigada a colocar um time alternativo, porque ela tem um compromisso financeiro gigantesco na terça-feira, que é o jogo da Copa do Brasil. Então o técnico deixa de lado os titulares e coloca o time reserva em campo. Ele está absolutamente correto. A Ponte já está classificada no Paulista, em primeiro lugar. Pode acontecer o que for nessa partida que não muda a vida da Ponte, mas isso não quer dizer que esse time não entre e não possa vencer o jogo. É que do goleiro ao ponto esquerda existe pouco entrosamento e eu concordo com o que o Gleger disse. Todas as vezes que o time esteve alternativo em campo ou que esses jogadores que estarão como titulares hoje estiveram em campo, eles deram conta do recado, salvo alguma exceção. Então, se vai ser difícil para a Ponte, vai ser difícil para o Comercial também. Essa rapaziada da Ponte que está em campo, ela vai ser cobrada da mesma maneira que o time titular pelo Hélio, e o Hélio vai exigir desse time um time competitivo, intenso, e levando para campo o plano de jogo de maneira fidedigna, que seja um time cumpridor do plano de jogo que foi combinado antes da partida. Então o Comercial não vai ter vida fácil, não. Não é porque tem a garotada aí que vai ser... Eu tô falando no campo teórico, tá, gente? De repente o jogo muda tudo. A Ponte coloca 5-0, ou o Comercial coloca 5-0. É um jogo que eu entendo que o Comercial leva um pouco de vantagem, joga em campo, joga
no Palma Travasso, joga na sua cidade, do lado da torcida, e a Ponte está com um time alternativo. Então é um 60-40. Mas normalmente nesse campeonato a gente tem visto todas as vezes que o Hélio colocou em campo algumas peças alternativas, a rapaziada correspondeu. Então eu tô com essa expectativa, Gleger e ouvintes da Bandeirantes, que o time jogue bem, que aproveite a oportunidade que o Hélio está dando e que faça uma grande partida. Agora, eu não posso deixar de comentar aqui a necessidade que o Comercial tem do resultado. Eu não acho que no outro time tem jogadores extraordinários, mas é um time, o Comercial, que merece todo o meu respeito. Então, diante da pontuação, o pouco que a gente conhece do trabalho do Roberval Davino, aliás, eu conheço muito o trabalho dele, eu entendo que vai ser um jogo difícil para a Ponte. Repito, espero que o time da Ponte aproveite a oportunidade. É um jogo complicadíssimo, mas um jogo bom de ouvir e de assistir. Sabe por quê? Porque vai ter a sua narração, Leandro Bolis. Muito obrigado. Pontualmente 4 da tarde, no horário oficial de Brasília. O árbitro ajustando os últimos detalhes para dar início à partida. O Leandro Carvalho da Silva vem apitando os jogos da Série 2. E este ano apitou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Final esta vencida pelo Palmeiras no Canindé diante do América Mineiro. Torcedor do Bafo ainda vem chegando ou vai chegando ao Palma Travassos, assim como também o torcedor da Macaca. A Ponte tem 10 vitórias, 32 pontos, apenas uma derrota, aquela para o Novo Horizontino, e 2 empates. Os empates que foram em casa contra o Primavera e também diante da equipe do Juventus. Nas demais partidas, a Ponte venceu e, como eu disse, essa derrota para o Novo Horizontino. Já o Comercial, após o empate por 1-1 contra o Monte Azul, demitiu o seu treinador. Chegou o Roberval Davino, vinha de 2 vitórias consecutivas, mas na última rodada perdeu para o 15 em Piracicaba. Vai rolar a bola no Palma Travassos. Vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes neste sábado à tarde, horário nobre, 4 da tarde. A Ponte com o uniforme número 2, a camisa preta com a faixa transversal branca. O time do Comercial todinho de branco. A Ponte atacaria se estivesse jogando no seu estádio pro gol da linha do trem neste primeiro tempo. Apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no Futebol da Bandeirantes. Com B de Bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção. A emoção do futebol no rádio. Porque, é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É a Macaca em campo para a macacada reunida. Então, arrebenta a Macaca! É a Macaca em campo pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série 2 e tenta jogar na queira direita com o Luiz Felipe. Ele tentou passe na ponta, a bola foi desviada e saiu. Lateral para Macaca para bater. Com moral, uma faixa de capitão ostentado no braço esquerdo. Luiz Felipe cobra o lateral. Ele solta o jogo por dentro para Felipinho. Foi muito elogiado na vitória da Ponte sobre o Lemense e foi titular no meio de semana pela Copa do Brasil. Abertura na ponta para Jean Carlos se soltou para Júnior Tavares, seu setor esquerdo. Recolheu, dominou, girou, caiu. Reclama de falta, o árbitro olhou e mandou seguir. Sai jogando o time do Comercial, a bola foi desviada e agora sim sai em lateral para Macaca bater. Comecinho do jogo em Ribeirão Preto. Você ligado no AM 1170 para Campinas e para toda a região, no FM faixa estendida 85.7. Tenta Dudu, Ratamoto, quarta defesa, a bola volta para Felipinho. Curtinho para Maurício recolhe e domina para Thiago Oliveira. A Ponte todinha no campo de ataque. Boa bola metida na direita para Luiz Felipe. Encara o marcador, levou para o fundo, fecha bem a porta. Mesmo assim, insiste Luiz Felipe, faz boa jogada. Aí a marcação ficou dobrada, ele acabou perdendo o lance e ainda cometeu a falta para cima do Renan Barcelos. Fica caído o jogador do time do Comercial, o jogo está parado no comecinho do jogo. Falta para o time do Comercial fazer a cobrança. Normalmente, né, Gleger, você que já jogou várias vezes no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, seja neste estádio ou no estádio do Botafogo, sempre muito sol e calor, mas hoje não. Temperatura até é alta, na marca aí de 26, 27 graus, mas o sol está encoberto, né, Gleger? É, exatamente. Lá sempre muito quente. Jogar no Palma Travassos não é fácil, né? Sempre muita pressão, gramado diferente. Mas
pelo clima, viu, Boles? Puxa vida. Dá até saudade de voltar a jogar, viu? Falando assim. Quando jogava nesse... O duro era jogar em Recife 11 horas da manhã, né? Jogar em Ribeirão Preto com esse clima aí tá sensacional. Quase 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Ribeirão. Bola recuada para Maicon Douglas, aperta Eliel, despacha de qualquer maneira o zagueirão, e foi o zagueirão mesmo, deu um bicudão na bola, tira mal a zaga da Ponte, a bola voltou para Guilherme Pitbull, reclama de falta, o torcedor ficou na bronca, o jogo segue, bola para Júnior Tavares, também reclama de falta, insiste no lance, tentou bater na ponta, a bola foi desviada, voltou para Jean Carlos, recolhe, domina, coloca a bola no terreno, perdeu a bola, recupera Adriano Luiz, chega Jean Carlos, consegue a recuperação, recupera para Macaca, sai jogando para Júnior Tavares, para Felipinho, dominou, sai driblando, soltou para meia para Maurício, para Cássio Gabriel pela meia, tentou passe no comando, apertou na marcação o zagueiro do Comercial, entra e corta Luiz Roberto de qualquer maneira, rebate lá atrás Thiago Oliveira, Júnior Tavares briga, Cássio Gabriel tocou na bola, Eliel de cabeça para Júnior Tavares, também de cabeça, corta de cabeça a zaga do Comercial, Adriano Luiz tocou de cabeça, ficou caído, reclama de falta, o outro de novo mandou seguir, quer jogo Leandro da Silva, vem Ponte, cruzamento para Eliel na área, subiu, tirou Hilário. Chega o zagueiro, coloca a bola pela linha lateral, já estava por ali. Ele é o centroavante. Tem 3 gols no profissional da Macaca, os 3 de cabeça. Busca mais um, Mucurel. Já vai para a entrada da grande área, vem Macaca. Luiz Felipe levou por fundo, prepara o cruzamento. Fez o break, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, subiu. Tirou Maicon Douglas, é escanteio. Pressiona a Macaca na esquerda, na direita. Chega o zagueiro, coloca a bola para fora. Cede escanteio, o primeiro do jogo para a Macaca, CH. É a Ponte apertando. É o primeiro escanteio do jogo. Olha a Ponte. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança. Placar de 0-0. Os zagueiros se sobem. Edson com a camisa 3. Thiago Oliveira com a 13. E o Cássio Gabriel vem para a cobrança de escanteio. Com o pé trocado, o perigo é dobrado. Capricha aqui da Cássio Gabriel com quase 5 minutos. Primeiro tempo, placar de 0-0 em Ribeirão. Partiu para a bola, fechadinho na primeira trave. Vem o desvio do Júnior Tavares. A bola explodiu no marcador e foi embora. Tentava por ali também o Thiago Oliveira de calcanhar, meteu uma calcanha na bola. É mais um escanteio para Macaca. Vem Cássio Gabriel para a bola, 5 minutos, primeiro tempo 0-0. Partiu para a bola, fechadinho na área. O desvio na primeira trave, passa por todo mundo. Vai saindo em lateral para o Comercial bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Comercial e Macaca, Macaca e Comercial 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, prossegue aí a Série 2, são horários bem alternativos, tá bem espalhada essa rodada aí. 19 horas tem Noroeste e Rio Claro, hein? Um abraço para o Roberto Japonês e o Guilherme Passelli de Porto Alegre, avisando que terça-feira estará em Pelotas para ver Brasil e Ponte pela Copa do Brasil. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então vai pra lá, deixa o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Edson para Macaca, tentou a bola enfiada para Eliel, zagueiro de uma vacilada. Eliel chegou na frente, dominou a linha lateral da grande área. Chega Hilário. Consegue o desvio, a recuperação, colocando a bola para fora. Saiu atrás, mas chegou na frente o garoto Eliel. Lateral que o Luiz Felipe levanta, tentou Maurício, afasta a defesa. A bola passou pelo Luqueta. Volta para Cássio Gabriel, coloca a bola para Luiz Felipe. Dominou na ponta direita, tentou a finta, chega o Brian. Dá o bote, aí se jogou, não houve nada. O bandeirinho não caiu na dele, não. Mas aí o Brian evitou que a cobrança do lateral fosse errada. Tocou ali na bola, recebeu uma bronca de graça do árbitro. Lateral já batido mais para trás. Maurício para Felipinho. Felipinho para Thiago Oliveira. De primeira na ponta para Jean Carlos. Com liberdade, prepara o cruzamento. Olhou para a entrada da grande área. Calculou, mas não cruzou e acabou perdendo a bola. A Ponte chega para recuperar. Houve uma chegada dura ali para cima do Thiago Oliveira. Jogador do time, aliás, do Felipinho. Jogador do Comercial foi firme e atingiu o joelho esquerdo do Felipinho. Está caído. Levantou o pé o Luiz Roberto. O árbitro marcou a falta, mas creio eu que não tenha visto que a chegada foi muito forte. Aliás, ele nem chegou a marcar a falta. Apenas lateral para o Comercial. A chegada foi duríssima do Luiz Roberto, lateral direito do Comercial, hein, Gleger? E se tiver de tarraxa de alumínio, sabe aquelas tarraxas, Boles, que não é fácil, provavelmente estava, né? Isso dói uma barbaridade. É que o árbitro estava com a visão encoberta, mas ele vem totalmente... Ele nem visa a bola. Ele vai direto no jogador da Ponte.
pelo menos o cartão amarelo. Você vê que o Felipinho está sentindo muitas dores. Olha, nós estamos revendo novamente o lance. Pô, ele abandona a bola e vem totalmente no corpo do jogador da Ponte. Então é que o árbitro aparentemente estava com a visão encoberta. Mas para mim, no mínimo, cartão amarelo. Era um lance CH, pelo menos na minha opinião. Se tivéssemos o VAR entrará na competição a partir das quartas de final. Era um lance no mínimo para uma revisão, hein, CH? Revisão e cartão, né? Foi por cima o jogador do Comercial, atingiu o Felipinho. É que o árbitro não tem aí a história do VAR. Mas foi maldoso o jogador do Comercial. Vem para a Macaca, domina Luiz Felipe no setor direito. Enfiou no comando para Eliel, subiu, tirou lá dentro o Michael Douglas. A bola passou pelo Felipinho, que ainda tá ali fazendo aquela situação para ver se consegue apoiar o pé no chão, mas tá difícil. Vem Cássio Gabriel na direita, cruzou, tira a defesa, tira mal. Luiz Felipe com o rebote na entrada da grande área. Bloqueado, a Ponte mesmo jogando fora de casa, vai para cima do Comercial. Felipinho, um bolão para Jean Carlos de primeira, jogou na entrada da grande área, subiu, tirou Hilário de cabeça. É pressão da Macaca em Ribeirão. Na sequência, a bola saiu em lateral para a Ponte, já cobrou o Júnior Tavares. Quase 9 minutos, primeiro tempo 0-0 para Dudu, foi desarmado. Chega Guilherme Pitbull, fica com a sobra para o time do Comercial. Enfiou no comando para Luiz Roberto. Vem Thiago Oliveira, tira bem para Macaca. Sobe atrás Romário. Volta para Júnior Tavares. Coloca a bola no chão. Foi desarmado, mas deu certo. Bergamo voltou para Cássio Gabriel, para Júnior Tavares. Na marginal do gramado para Maurício. Maurício chama, aciona Edson. Vem embora o zagueirão. Tentou passe por dentro. A bola foi desviada para trás. E ficou de graça nas mãos do goleiro Jefferson Souza. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Futebol da Bandeirantes Campinas com Timaço de Carlos Batista. Anunciando para a próxima terça-feira. A Macaca volta a campo, desta vez pela Copa do Brasil. A milionária Copa do Brasil. Valendo R$2.100.000 para a Macaca. Em caso de passagem, a terceira fase da competição é jogo único. 8 da noite tem Brasil de Pelotas no Bento Freitas diante da Macaca. E a terceira fase já serão aí com a presença dos times que disputaram a Libertadores, Copa Verde, Série B e 2 jogos. No jogo de terça-feira, ainda jogo único, empate no tempo normal, a decisão dos pênaltis. A Ponte, melhor ranqueada do que o Brasil de Pelotas, não tem o direito, né? Não tem a vantagem de jogar pelo empate. Vem embora a Macaca com o Luiz Felipe, enfiou para Cássio Gabriel, o passe foi forte, chega Brian, foi para o caminho errado, vacilou, recuperou Cássio Gabriel, voltou para Luiz Felipe, ajeita, domina pelo setor direito, vem embora a Macaca, fez o passe para Maurício, Maurício levou para o fundo, marcação, pressão, caiu com o jogador do Comercial, bandeirinha está apontando, tiro de meta para o Comercial. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10h50, primeiro tempo. Olha, até como base para os nossos comentaristas, o scout, os números do jogo da Federação Paulista de Futebol, com 10 minutos, a Ponte tem 82% de posse de bola contra apenas 18% do Comercial. Confirmando no Palma Travassos, 14ª rodada, Série 2. Ponte Comercial 0-0, Edu. Cariocão é gol do Fluminense em primeiro tempo, com 10 minutos, Bangu 0, Fluminense 1. E lembrando, repetindo aí, terça-feira, Copa do Brasil, segunda fase, 20 horas lá em Pelotas, Brasil e Ponte. Bandeirantes. Macaca para ataque, Luiz Felipe soltou para Cássio Gabriel, setor direito, devolveu para Luiz Felipe, tá na área, cruzou lá dentro, subiu, tirou a zaga, volta para Felipinho, de primeira, tentou bater para o gol, foi desarmado, reclama um toque no braço, o Arthur manda seguir, volta a bola para o time do Comercial, já perdeu a bola o Adriano, esperto o Cássio Gabriel, recupera, soltou para Luiz Felipe, pela meia direita para Maurício, Maurício no triângulo para Cássio Gabriel, devolveu para Luiz Felipe, no fundo um bolão para Cássio Gabriel, cruzou fechado para a boca do gol, a zaga tira, olha, sobra para Dudu, desarmado na hora do chute, volta para Júnior Tavares, para Maurício, bateu pro gol, tira Hilário, Dudu briga pelo alto, afasta a defesa, voltou para Eliel de primeira, pegou mal na bola. A bola subiu mais longe do gol na finalização de Eliel. Fato é, Gleger Zorzin, que com 12 minutos do primeiro tempo, só um time joga no Palma Travassos, hein, Gleger? Exatamente, Boles, e a Ponte com uma estratégia de linha alta a todo momento, eu acho importante demais. Tá jogando fora de casa, você vê que nós nem vimos na imagem ainda
o Pedrão, o goleiro da Ponte, porque a Ponte marca com muita competência, as linhas estão muito próximas e ela pressiona para tentar fazer o primeiro gol. Acerta demais o Hélio, tá jogando fora de casa, não deixa o time adversário nem pensar. A Ponte, apesar de ter uma marcação muito sólida, muito competente, o que me agrada muito é as linhas. As linhas da Ponte estão muito próximas, não dando espaço para o time do Comercial. Tenta a primeira chegada nesse momento. O Bafo tem uma falta no campo de ataque. E o Guilherme Pitbull se apresenta para fazer a cobrança da falta. Na intermediária, campo ofensivo, partiu para a bola, levantou na área, a bola passou por todo mundo, menos pelo goleiro Pedro Rocha, que atento faz a defesa e já mete lançamento para Dudu Ratamoto, corta Luiz Roberto, zagueiro, a bola volta no meio campo. Guilherme Pitbull toca na bola. Tentou pegar a defesa saindo. Quem saiu do gol foi o Pedro Rocha. Consegue o passe curto para Jean Carlos. Domina, coloca no terreno e sai jogando para Macaca. Quero mandar um grande abraço aqui primeiro para Edu César. Edu César, que é um cara sempre atento às redes sociais, jornalista lá de Porto Alegre, com os bastidores da imprensa esportiva. Ele mandou mensagem aqui através do Twitter, @LeandroBoles, dizendo que quem certamente está ligado na nossa transmissão é o professor Vinícius Sinotti, comentarista na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Ele que é ex-dirigente do Brasil de Pelotas e chavante declarado, evidentemente muito atento à Ponte com vistas ao jogo da próxima terça-feira. Então, alô Edu César, alô Vinícius Sinotti. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aqui no futebol da Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista. Vem para o programa de ataque, o time do Comercial com o Luqueta. Recolhe, domina a passagem de Luiz Roberto no fundo. Prepara o cruzamento, recolheu, dominou, levantou com o pé esquerdo para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Edson. A sobra da bola fica para Macaca. Cássio Gabriel não domina. Romário enche o pé, a bola sobe e vai embora. Longe do gol, é só tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Macaco para ataque, lançamento para Dudu Ratamoto na velocidade. Tentou ganhar do zagueiro, mas não valia o lance. Já estava impedido Dudu Ratamoto, jogo paralisado, passe de bola para o Comercial. E aí CH com 15 minutos no primeiro tempo, 0-0 e o jogo em Ribeirão. Ponte aplicada, né? Aplicada demais, jogando com vontade, não dando espaço para o Comercial. A Ponte tem alternativas dos dois lados, ataca pelo lado esquerdo, pelo lado direito. É perigosa, não teve nenhuma grande chance ainda, é verdade, mas a Ponte toma conta da partida. Não dá espaço para o Comercial. Por enquanto, tá indo bem, Boris. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Jogo parado, lateral por time do Comercial, bater é praticamente na junção da risca do meio campo com a risca lateral, ele acabou marcando a falta aqui o Brian, já cobrou por Comercial. Está jogando para Romário, recebe entre os zagueiros comercialinos. Abertura para Maicon Douglas, se livra da marcação de Dudu Ratamoto, abre vira direita para Luiz Roberto. Comercial nesse momento é o 8º colocado, o último time que estaria se classificando às quartas de final e, curiosamente, nesse momento seria o adversário da Ponte nas quartas em 2 jogos. Primeiro sempre, evidentemente, como a Ponte já tem assegurado a primeira colocação, na casa do time de pior colocação. Nesse caso, neste confronto, persistindo nesse confronto, primeiro jogo seria em Ribeirão. Vem embora o time do Comercial, lançamento para Adriano Luiz. Aposta a corrida com Luiz Felipe, dominou, fez o break, rolou para Brian. Prepara o cruzamento na área, chega bem Cássio Gabriel. Desvia, evita o cruzamento para a área. E o Hélio dos Anjos sai pela primeira vez do banco de reservas para dar uma bronca no posicionamento da sua defesa. Adriano Luiz pela meia para Danilo Barcelos, falta para cima dele. Também conhecido como Renan Barcelos, que evoluía para o campo ofensivo. Maurício chegou atrasado e cometeu a falta clara, né, Gleger? Claríssima falta. Maurício que deu uma vacilada ali numa triangulação e falta, vem bola na área da Ponte, falta perigosíssima, viu, Bolis? É de novo mais uma cobrança de falta para o time do Comercial com 17 no primeiro tempo, placar de 0-0 no Palma Travassos. Comercial atacando à esquerda do seu rádio. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, seria o gol do portão de entrada do Majestoso. Vem Guilherme Pitbull para a bola. Autorizado a cobrança, um bolo de jogadores da entrada da grande área. Levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, a bola passou com perigo. O Endel foi quem subiu com ele também o zagueiro da Ponte. No bom cruzamento do Pitbull, bola desviada, escanteio para o Comercial.
Lance mais perigoso até aqui do jogo por parte do time comercialino. Estava na bola ali o Luiz Felipe. Escanteio para o Comercial bater, vem Guilherme, Pitbull para a bola. Aqui pelo setor esquerdo, vai jogar lá dentro. Vem para a cobrança, levantou, fechado. Pedro Rocha, o Pedrão sai da área, sai do gol, melhor dizendo, dá um soco na bola. E na sequência o Pitbull não dominou, a bola saiu. Lateral de graça para a Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 18 minutos, primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, Série 2, 14ª rodada. Comercial e Ponte 0-0, vem Macaca, cruzamento na área, subiu, tirou Hilário de cabeça. Confirmando 0-0, Edu. É o seguinte, segundo gol do Fluminense, lá no Cariocão, primeiro tempo, hein? Bangu 0, Fluminense 2. Hoje pela manhã na Série 2, São Caetano 1, Oeste 3. E amanhã, 10 horas, Monte Azul e Linense. Se o Monte Azul não ganhar, será rebaixado para a Série 3. Ponte para ataque, Luiz Felipe jogou para a entrada na grande área, o cruzamento não foi bom, entre quarta defesa do Comercial. Edson toca na bola para o Thiago Oliveira, que de cabeça recua para o goleiro Pedro Rocha. A Ponte recomeça no campo defensivo. 19 minutos, primeiro tempo, 0-0 no Palma Travassos. A Macaca que se despede desta primeira fase da Série 2 contra o Noroeste. No próximo sábado, às 3 da tarde, majestoso. Em princípio, todos os jogos neste mesmo dia e horário. Sábado, 3 da tarde, a 15ª rodada, primeira fase da Série 2. Lateral para Macaca bater aqui beira direita no campo ofensivo. Gandula está demorando para devolver a bola. Agora sim devolve a bola nas mãos do Luiz Felipe, que hoje é o capitão da Macaca. Vem para a cobrança do lateral, quase 20 minutos. Ele cobra da meia direita para Cássio Gabriel. Devolve para Luiz Felipe na marginal do gramado. Faz o break, soltou por dentro para Cássio Gabriel. Carrega a bola, soltou para Eliel. Tá na área, subiu a bandeira. Cássio Gabriel demorou um pouquinho para tocar. Quando ele tocou, já pegou o Eliel um pouco à frente, ou melhor, muito à frente. Estava em completo impedimento. Faltou aquele time, né, Gleger? Na hora da execução do lançamento para o Eliel. Para os dois lados, né? Até para o Eliel, que a hora que ele percebe que o Cássio Gabriel dá o primeiro toque e ganha a frente ali, se ele dá um tempinho, se ele segura ali ao lado, corre junto com o zagueiro, poderia ter dado, né, o tempo certo do lance. Mas na hora do passe do Cássio Gabriel, o Eliel estava muito à frente, bem anotado o impedimento para o Comercial. Briga pelo meio, Felipinho, toca de cabeça para Macaca, tentou Maurício, afasta a defesa, a bola volta para Edson, coloca a bola no chão, cercado, marcado, ele domina, protege, mesmo desequilibrado, consegue o passe por dentro para Maurício, Maurício para Cássio Gabriel, girou bonito para cima do marcador, meteu na direita para Luiz Felipe, arranca pela ponta direita, agora desacelera, parou, prendeu, olhou, pensou, passou no fundo, Cássio Gabriel recebeu em posição legal, linha lateral da grande área, por baixo, cruzamento, tira a defesa, completa a Braia, mas tira para o meio da área, chega Luiz Felipe, desvia de cabeça, a bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Comercial. Carlos Henrique, o bate pesado. Cássio Gabriel bastante participativo no jogo, hein, CH? Ele pega pouco na bola, mas às vezes que pegou, tentou pifar os ataques ou os atacantes do time da Ponte, né? Com bons passes e boas assistências. Esse lado direito da Ponte tá muito forte. Ponte com 20 minutos é melhor que o Comercial no jogo. Bolis. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, quase 17 mil inscritos, vai lá, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão tiver início, você vai ser notificado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bolis. Eliel tentou o domínio na jogada com o Hilário, mas foi o Eliel a última a tocar da bola, a bola saiu. Lateral que o Comercial já cobrou, Edu. Então foi anulado o gol do Fluminense, foi anulado, então continua Bangu 0, Fluminense 1, o segundo gol anulado, Bolis. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Domina Guilherme Pitbull pro time do Comercial, foi desarmado por Felipinho, a bola saiu, lateral pro Comercial bater. Um pouco depois da risca do meio campo, vem o time comercialino, buscando um resultado positivo, porque caso contrário, pode deixar a zona de classificação da Série 2, exatamente nesta penúltima rodada. O próximo jogo do Comercial é contra o Rio Claro, fora de casa. Maicon Douglas sai driblando, volta a bola para Romário, Romário ajeita, domina com o pé esquerdo, soltou na ponta para Baralho, recolhe, domina por time do Comercial, soltou no comando, tentava o passe muito forte pro Barcelos, a bola fica de graça pro goleiro Pedro Rocha, para sair jogando pro time da Macaca.
Pedro Rocha, Edu, você que tem tudo aí bem anotado, fez aquela partida, não me recordo se foi como titular ou entrou no decorrer do jogo contra o Náutico pela Série B, foi isso, Edu? E quem que você tá falando, do? O Pedro Rocha, goleiro. Não, foi contra o Náutico. Náutico lá nos aflitos, No né? último jogo, 1x0, gol de Leonardo de pênalti. Quem sofreu o pênalti foi o Beriel. Exatamente, foi o último jogo do Pedrão. E agora, mais uma vez, como titular É do que gol da Macaca. você fala Pedro Rocha, é muito chique pra goleiro, é Pedrão. É Pedrão, é que a Ponte coloca Pedro Rocha, né, na escalação, mas eu sim. concordo com você. O apelido, né, é porque ele é grandão, mais de 2, não sei se tem 2 metros, mas pertinho ali de 2 metros. Pedro Rocha, a Ponte coloca no seu material da assessoria de imprensa, mas é o Pedrão, goleiro da Macaca. Agora o Pedrão ele também ficou 8 vezes no banco, viu? É que ele reveza com o Luan, né? Então ele ficou 8 vezes no banco. Olha a Macaca, Eliel saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou no canto, pra fora! Incrível a chance que Eliel perde nesse momento em Ribeirão. Um passe espetacular de Júnior Tavares. Primeiro ele limpou o lance e depois se só meteu na entrada da grande área. E é do jeito que o atacante gosta. Na entrada da grande área, levantou a cabeça sem marcação, bateu no cantinho. A bola passa direito e vai embora pela linha de fundo. O Eliel ainda reclamou de um desvio, acho até que ocorreu. Mas o Eliel perdeu uma grande chance para abrir o placar do Palma Travassos. Já os comentaristas falam porque desce o comercial. Olha o cruzamento para a área da Macaca. Passou, sobrou, Pedrão tocou na bola, a bola fica viva. Thiago Oliveira, tira, Thiagão, tira. Demorou e tirou para fora. Demorou uma eternidade para tirar, mas deu certo. Ele tirou, pelo menos evitou mais uma tentativa ofensiva do comercial. Que chance, hein, CH? Perdeu o Eliel para abrir o placar em Ribeirão. Tentou bater cruzado, né? E bateu para fora, reclamou de escanteio, para mim não aconteceu. Ele tinha que chapar no canto esquerdo baixo do goleirão, né? Ele levantou a cabeça, até achei que ele ia colocar. Bateu cruzado, gol perdido, incrivelmente perdido pelo Eliel. E aí, Kleber Zorzinho, o que faltou pro Eliel no momento em que ele sai cara a cara com o goleiro do comercial e perde uma grande chance? Eu até ia dizer isso. O que tá faltando pra Ponte é um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de calma no último passe, um pouquinho mais de calma na hora de você pifar um jogador. Você vê que teve aquele lance do Cássio Gabriel que ele não houve o entrosamento ideal para que ele colocasse o Eliel em condições, já estava impedido. Então tá faltando um pouquinho mais de calma. A Ponte joga muito bem. Teve aí agora há pouco uma grande defesa do Pedrão, a bola desviada ali, estava atento, mostrou que está ligado no jogo, mas o que falta é um pouquinho mais de calma. O CH tem razão. Se ele levanta a cabeça, era só ele chapar aqui do lado. Tudo bem, ele não fez errado, tentou bater cruzado, mas uma chapa aqui no chão, com tranquilidade, com calma, deslocando o goleiro, seria um pouco mais fácil. Mas não está errado, tentou bater cruzado. Um pouquinho mais de tranquilidade e calma para o time pontepretano para abrir o placar, viu, Bota? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 26, primeiro tempo. Paulistão Série A2, 14ª rodada em Ribeirão Preto, Ponte Preta e Comercial 0-0, Edu. Grande abraço ao Maurício Chiroma, me ajudando aqui no plantão. Grande Maurício, muito obrigado. Amanhã, 16 horas no Brinco, Guarani Palmeiras. Quem narra aqui é o amigo Batista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas principais rodovias aqui da nossa região. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência neste sabadão. Comercial e Ponte, é a Macaca em campo. E aqui tem falta, o time do Comercial, Guilherme Pitbull foi seguro pelo Maurício. Pelo menos foi isso que marcou o Leandro Carvalho da Silva, que gerou uma reclamação do Hélio dos Anjos, que está pendurado. Treinador da Macaca reclamou quando o árbitro encostou, o quarto árbitro também. E aí ele foi lá, prestes a completar 65 anos, anos e anos de serviços prestados ao futebol, deu um tapinha nas costas do árbitro. Tem falta para bater o Comercial, 0-0 o placar do jogo. Vem Guilherme Pitbull para a bola. Vai ser autorizada a cobrança 0-0 em Ribeirão. Partiu para a bola, vai partir Guilherme Pitbull. Atenção, com o pé direito, levantou na área, o desvio de cabeça. A bola passou, foi embora. Com perigo, hein? Fechava ali o Hilário. A bola passou, foi embora, direito do Pedrão, é só tiro de meta
pro time da Macaca bater. Foi um cabeceio barra ombro, uma ombrada na bola. Chegava por ali também o Luiz Felipe e evitou que o jogador do Comercial finalizasse sem marcação. E a bola acabou passando. É só tiro de meta que a Macaca já cobrou. Fala, CH. A zaga da Ponte tem que ficar esperta com essa bola no primeiro pau. Apesar da linha que a defesa faz na linha de entrada da grande área, é a segunda bola nesse primeiro pau que o jogador do Comercial cabeceia sozinho. Então o Thiagão aí e também o Edson tem que ficar esperto. Parece uma jogada ensaiada. A sorte da Ponte é que os cabeceadores erraram, mas é a segunda jogada no mesmo local e com cabeceio. Agora foi de ombro, você tem toda a razão, de maneira livre, e isso é perigoso. Macaco para ataque, setor direito, Luiz Felipe balançou para cima do marcador, que é o Adriano Luiz, dominou, puxa a bola, faz boa jogada, escapou de 2, linha lateral da grande área, vem embora Macaca, bateu cruzado pra boca do gol, tira Maicon Douglas pro alto, saiu do gol, Jefferson deu um soco na bola, insiste a Macaca, Adriano tocou na bola, Brian, tentou tirar pra frente, pegou na orelha da bola, a bola foi pra trás e saiu, lateral pra Macaca bater, tá caído ali o Adriano Luiz. O jogo está parado no estádio Palma Travassos. Cai neste momento também o goleiro Jefferson Souza. Na boa jogada do Luiz Felipe, quando ele girou, deixou 2 marcadores para trás. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A informação, Edu. Fluminense marca de novo o segundo gol, hein? Vamos ver se você vai adivinhar, se você é capaz. Quero saber até onde você vai, o seu conhecimento. Quem foi que marcou o segundo gol do Fluminense, hein, Bolinha? Deixa eu pensar aqui. Assis não, o Washington também não, Fred também. Não vai. Eu sei. Cano. German Cano, Coelho não tem problema. O Ganso marcou primeiro e Cano marcou o segundo. 2-0, Bangu 0, Fluminense 2. O jogo está parado nesse momento. O Gleger, o goleiro Jefferson Souza, saiu, deu um soco na bola e está alegando ali que houve, vamos considerar, um estiramento, algo do tipo. Conversar para você que também fazia muito disso. É um migué, né, Gleger? Convenhamos que é um migué, né? Não foi absolutamente nada, ele estava sozinho, né? Só se ele, sei lá, já estava machucado, mas... Bursite. O CH já fez muitos jogos meus ali, quando repórter, né, lá na Rádio Globo, e ele sabia. De vez em quando, o time adversário tá pressionando, né, CH? Tem que dar aquele velho migué para dar aquela esfriada no jogo, né? Segundo o Instituto Internacional de Estatísticas Futebolísticas, Gleger Zorzin está entre os 3 maiores goleiros que fazem cera na história do futebol. Ou seja, o Jefferson Souza, goleiro do Comercial, deu uma de Gleger Zorzin no lance anterior. Até Bursite. Tá bom. 30 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 em Ribeirão. Maurício atrapalha a bola com Júnior Tavares, vem para a Macaca, tentou enfiar no comando, tira a defesa, sobra da bola, fica para o time do Comercial. Lá pela direita com o Luqueta, ele tentou a finta, Júnior Tavares dá o bote, volta para Pitbull, foi desarmado na bola, Dudu Ratamoto, parte com ela dominada para a Macaca, bota na frente, chega rasgando o Luiz Roberto. Tira Romário, dá uma inversão na bola perigosa, dominou, colocou no terreno Renan Barcelos. O Wendel vem para ajudar, a bola voltou para Brian. A Ponte morde, aperta. Olha o Hilário dominando mal, Eliel pressionou, Hilário dá um bico na bola, no comando para ninguém. Edson chegou, deu uma pressionada ali o Renan Barcelos, recuou pro Pedrão. Pedrão sai driblando, acaba perdendo a bola, mas consegue no carrinho na bola. Aí tá dando Miguel, Renan. Claramente o Pedrão tocou na bola, ele errou, mas depois consertou. Lance segue, bola pra Macaca com Cássio Gabriel, trabalha a bola por dentro com Júnior Tavares. Tentou no corredor pra Dudu Ratamoto, chega bem na antecipação, Luiz Roberto. Recuperar pro time do Comercial, fez o passe por dentro para Guilherme Pitbull. Recolheu, dominou pela meia direita, deixou o curtinho pra Luqueta para Luiz Roberto, segue caído Barcelos, o jogo segue, ninguém coloca a bola pra fora. Ninguém dá um tchum ali pro Renan Barcelos. Bola para Pitbull. E agora sim o Maicon Douglas vê seu companheiro caído e coloca a bola para fora para que seja atendido o Leandro. Renan Barcelos. Camisa 16 do Comercial, CH. Essa semana se discutiu muito, aliás, os cardeais da FIFA se reuniram para discutir uma possibilidade de algumas mudanças na regra do futebol. Já saiu a fumaça branca e o veredito final dessa reunião. Hoje, em entrevista, o Infantino, presidente da FIFA, disse: por hora continua tudo como antes.
no quartel de Abrantes, tá certo? Então não vai ter ainda a cronometragem, o goleiro vai poder continuar, não é, gesticulando, o impedimento continua da mesma maneira. Eles tentaram, mas reunião, né? Na reunião não foi aprovado, então segue o jogo com as regras como estão nesse momento. Até acho melhor, não é? Por enquanto, então, né? Foi muito murmurinho nessa semana, falou-se muito, principalmente do jogo cronometrado, né? Toda vez que a bola para ou a bola sai, mas por enquanto, ou por hora, segue o jogo da mesma maneira, Leandro Bolles. Eu concordo contigo em relação a isso. Principalmente a questão do cronômetro, né? Paralisar quando a bola sai ou algo do tipo, alguma substituição no futebol não vira, não. O jogo vai parar toda hora, no vôlei, no basquete, é outra situação. No futebol não dá, não. Ô, Gleger, esse lance aí do Pedrão, primeiro ele erra, né? Mas depois, como é grandão, ele consegue antecipação perante a jogada com o Renan Barcelos, mas quase deu uma entregada ali, hein, Gleger? Ele tentou tirar o jogador ali, o Barcelos, mas assim, o Barcelos fez a leitura, né? Conseguiu se recuperar, não foi nada, tá? Não foi nada. Se ele se machucou sozinho. Porque o Pedrão vai na bola, num carrinho ali. Mas assim, não pode, né, Boles? Pô, um jogo como esse, a ponta tem o domínio da partida. Pô, Pedrão, chegou em você ali, meu amigo, faz o simples, né? Não precisa. Goleiro tem que fazer o simples sempre, né? E agora, em questão dessas normas aí que foi estudada na FIFA, você já imaginou, nós estávamos falando agora, se Gleger Zorzinho tá no jogo, o jogo ia durar 24 horas. Seria igual aquele jogo lá do Silvio Santos, né? 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN, né? O grau de suspensão que você receberia, né? Você sabe que o Gleger tem uma história muito curiosa com essa coisa de sair com os pés, Gleger. Eu acho que até vale, né? Você contar, o seu técnico da Portuguesa era o Giba, Gilberto Maniais. Conta aí, Gleger. Ele dizia que, cara, você quer a número 10? Você quer ser meia esquerda, eu passo você de meia, dou a faixa de capitão. O goleiro tem que ser o simples, cara. Você vê que a bola chega no Pedrão, ele tava sozinho, aí ele quis dar um tapa na bola pra sair do jogo, pra dar um drible, né, no jogador. Não precisa disso, cara. O goleiro tem que fazer o simplesinho, tá ali é pra defender a bola. E a hora que chegou nele, você vê que a hora que chega, tinha 2, 3 jogadores da ponte sozinho. Se ele domina e já faz o passe, acabou. Não, ele quis dar um corte. Então, ô Pedrão, se você quer, tem a 10 aí, ó, o Elvis tá machucado, né? Se quiser, a 10 e a faixa. Olha agora um lance mais perigoso, um choque de cabeça de Eliel com o Hilário. O Eliel tentou antecipação, um lance no meio campo. O Hilário chega rasgando e atinge a parte de trás da cabeça do Eliel, mas também ficou sentindo no lance. Imediatamente os dois médicos e massagistas entraram no campo após a autorização do árbitro, porque ambos estão sendo atendidos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35:40, primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, a bola rola e você confere comigo no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. É a 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Ponte Preta 0, Comercial também 0. O jogo segue parado no Palma Travassos, Edu. Olha, a Série A2 hoje pela manhã, São Caetano 1, Oeste 3. Teremos às 19, Noroeste Rio Claro, 19h30, Velo Clube Primavera. Amanhã, 4 jogos às 10 da matina. Santista e 15, Juventus e Lemense, Taubaté e Grêmio Novo Horizontino, Monte Azul e Linense. Se o Monte Azul não avançar, será rebaixado. No Paulistão, logo mais, 18h30, Corinthians e Santo André. Os demais todos amanhã, às 16 horas, inclusive Guarani, Palmeiras, o Brinco. Quem narra é o amigo Batista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Proteção na cabeça, toquinha de natação no Eliel, mas a situação do Hilário parece ser mais séria. Tanto é que os maqueiros estão por ali para retirar o jogador e não vai dar mais para ele, não. Thiago já está prontinho para entrar, zagueiro, camisa 20. Thiago vai entrar já no time do Comercial. Não vai dar mais, portanto, para o Hilário. Quarto zagueiro Comercialino. Deixa eu só checar aqui o número do Thiago. É o 20, Thiago Moura. 20, Thiago Moura. Tá com aquela toquinha, né, Boles? Foi um choque ali de cabeça. Isso é muito perigoso. Uma bola disputada ali. Os dois vêm ali pertinho da linha que divide o campo.
Os dois disputaram ali, o Eliel deve ter tido algum ferimento, tá com a touquinha, e o jogador, olha, ambulância entrando em campo, quer dizer, preocupa demais, é um lance sempre muito perigoso, né, Bones? Ele tá numa situação complicada ali realmente, o Hilário. O médico do Comercial abana o jogador, né, para que ele possa retornar, né, recuperar os sentidos. E nesse momento a ambulância no campo para retirar o jogador. Vamos torcer para que não seja mais sério em relação ao Hilário. Mas foi um lance muito forte realmente, né? Ele chega a tocar na bola, o Eliel ainda tenta, mas quem toca efetivamente na bola é o Hilário. E a lateral, né, da cabeça do jogador do Comercial atinge a parte de trás da cabeça do Eliel. No momento o Eliel cai já pedindo atendimento médico. Inclusive até o médico da ponte está ali, né? Isso. Ajudando ali, ó. Isso é um lance muito perigoso. Coloca um colete cervical, né, Cleber? Hein? Exatamente. É um lance muito perigoso. Esse lance é uma disputa de bola normal, né? Não houve maldade de nenhum lado. O pessoal da ponte está ali, inclusive, ajudando lá na recuperação do jogador. A ambulância está dentro do campo. Lance perigoso. Expectativa de que não seja nada grave, mas o lance realmente foi muito forte. É isso aí, vamos aguardar para que tenha um pronto restabelecimento aí o jogador do time do Comercial, Hilário. O choque foi frontal, né? O zagueiro do Comercial, ele atinge a cabeça do Eliel de frente, foi bem na testa, não é? E ainda bem que, tomara que não aconteça nada de mais sério, mas preocupa porque o jogador está estático, está consciente, pelo menos a câmera fechou, ele está com os olhos abertos, mas ele está imóvel. Agora a maca está no campo, ele está sendo imobilizado, colocando aquela proteção cervical embaixo do pescoço e vai ser tirado de campo de maca. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Leandro Borges, por gentileza. Isso é de cunho pessoal, mas manda. Você já usou uma touquinha? Não, porque não tive a oportunidade de praticar a natação, esse esporte brilhante, né? Onde você praticamente mexe todos os membros do corpo. Nem e ainda não tive essa oportunidade. Lá? Como é que é? Nem quando você nadava no Rio Piracicaba ali, perto ali da Rua do Porto, não, né? Não sou tão velho assim, né? Os mais saudosos, sim, mas hoje, infelizmente, como a imensa maioria dos rios, dos grandes rios, eles estão poluídos. Você nadava no Rio Piracicaba, que eu tenho informação segura, você não sei. Sim. Tuxê, com certeza. Verdadeiro peixe. É das antigas, mas hoje, infelizmente, não dá não, em função da poluição, né? Você isso sabe que a é muito ruim. Você não usa só na natação, né? Na natação você nunca usou. Não. Qual seria um outro local para usar? Fora a natação, você usou touquinha? Já não? Não usei. Você já usou, CH, ou não? Não, a pergunta fui eu que fiz, né? Não, mas é bate e rebate. Bate e rebate. Eu adoro uma touquinha. Isso é importante. Olha, um detalhe em relação ao estádio Palma Travassos. O último gol marcado por Garrincha, Mané Garrincha, foi no estádio Palma Travassos. 22 de março de 72. Mané Garrincha marcou seu gol derradeiro na carreira no 2-2 entre Olaria e o Comercial. A partida era amistosa. Na época, Olaria aproveitou Garrincha em seu elenco e fez um tour pelo Brasil. Ribeirão Preto teve o privilégio de ver o craque, então com 38 anos, por 90 minutos e ainda assistiu ele balançar a rede pela última vez. Portanto, uma informação importante do estádio Palma Travassos. Está sendo retirado nesse momento o Hilário, foi mobilizado, já está na maca, vai entrar na ambulância. O médico ali do Comercial ainda acompanha, os paramédicos também de uma empresa de saúde também estão acompanhando. Evidentemente a gente torce, né? Deve ser levado para um hospital mais próximo. O estádio Palma Travassos é muito bem localizado, né? Praticamente na região central de Ribeirão Preto, para fazer os exames, porque evidentemente um choque de cabeça é sempre muito sério. Houve um choque ali com o Eliel. O Eliel estava no lance, já está de pé com a touquinha, foi citado aí pelo CH. E o time do Comercial vai ser obrigado a mexer. Vai sair exatamente o Hilário com a 23 para a entrada do 20, Thiago Moura. E o Hilário que estava bem no jogo, né? Não sei se você aí, vários cortes aí de jogadas da ponte, era o jogador ali, na minha opinião, mais consciente da defesa do Comercial. Estava bem no jogo o Hilário, né? A gente lamenta muito e espera que nada de mal aconteça, que seja só o choque mesmo, a pancada, e daqui a pouquinho o Hilário está em campo novamente.
É isso aí, sendo retirado com a ambulância, pela ambulância que entrou, né, no gramado do Palma Travassos. O lance foi exatamente no meio-campo, no círculo central. Está sendo retirado, levado pela ambulância, provavelmente em um hospital próximo, um hospital no qual o Comercial tem um convênio médico para ser atendido. Como já tem uma outra ambulância, o jogo não para, né? Antigamente era muito comum, saía uma ambulância, não tinha uma outra ambulância e o jogo ficava paralisado. Pelo menos nesse momento não é o caso, porque já tem uma outra ambulância para prestar qualquer tipo de atendimento caso ocorra. Lembrando que assim que terminar o futebol aqui na Bandeirantes vai começar o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Muito bem, a ambulância, ela passa, né, praticamente ali pelo local onde os torcedores têm acesso. Vai um torcedor ali, conversa, outro torcedor também conversa com o motorista. Ela sai lentamente do estádio Palma Travassos para que o jogador seja levado a um hospital próximo, o Hilário. Em princípio, o árbitro não vai autorizar o reinício da partida, não. A TV mostrou, pelo menos uma ambulância estava por ali. Uma ambulância estava dentro do campo, mas o árbitro, nesse momento, vai esperar para dar reinício ao jogo. O jogo foi paralisado, esse lance com cerca de 35, 36 e já estamos com 44 minutos deste primeiro tempo na cidade de Ribeirão Preto. E evidentemente, né, Gleger, dá aquela esfriada geral. O jogo estava pegado, jogo quente, a Ponte dominando, o Comercial tentando sair, mas evidentemente que pode transformar esse jogo em uma outra situação, hein, Gleger? Exatamente, né? E você vê, a gente percebe na imagem os dois técnicos ali tentando fazer alguns ajustes. É importante demais. Aquele famoso ajuste do intervalo, o Hélio já consegue falar com o pessoal, tá os dois times, né? A Ponte aqui com o Hélio, o Comercial lá com o Roberval, então é importante isso, importante ajustar, mas não pode, sempre perde, né? Aquela intensidade, dá uma esfriada, né? Mas isso às vezes pode comprometer, então por isso que acredito eu que o Hélio tá ali conversando, tá ajustando alguns detalhes para a hora que a bola foi reiniciado o jogo, o pessoal esteja da mesma forma, ligado do mesmo jeito. Agora, como você disse, eu não entendi, né? A paralisação. Tem uma ambulância ali, o árbitro poderia dar sequência no jogo normalmente. Mas a regra determina 2 ambulâncias, né? Eu estava lendo até aqui o regulamento geral das competições. São 2 ambulâncias que devem ficar no gramado, né? No gramado, enfim, dentro do campo, para que você tenha a realização da partida. Mas não é justamente por isso. Você precisa de 2. Mas quando você tem um problema como esse que aconteceu agora com o Hilário, poxa vida, já saiu uma, já tem a outra lá. Ou seja, você está respaldado. Tudo bem, está no regulamento, mas eu acredito que o regulamento é justamente por isso. Se tem só uma, saiu, você vai ficar sem. Olha, é 2, porque no caso de uma precisar sair, você já tem a outra. Não faz, para mim, não faz nenhum sentido. Isso é uma grande novidade, pelo menos para mim. Justamente é o que o Gleger falou. Sempre tem que ter uma ambulância disponível. Tem um problema, como teve agora, pega, faz o translado, tem outra ambulância à disposição. Então, se precisa sempre ter 2, deveria começar o jogo só com 3. Concordam? Então não tem sentido essa paralisação. E se isso for uma determinação da federação, é mais uma atrocidade da federação, não é? Sabe quanto custa uma ambulância ficar aí à disposição? 5 milhas, 5 mil reais, se eu não estou enganado. Cada uma. Tudo bem, tem as parcerias, essa coisa toda, mas pera um pouco, gente. Agora para o jogo. E se o hospital for longe? Ficamos aqui meia hora esperando a outra ambulância voltar? Então, se essa é a exigência, tinha que ter 3 antes de começar o jogo. E eu nunca vi 3 ambulâncias em jogo nenhum do Campeonato Paulista. Desculpa, eu não sei se realmente é isso. Se for isso, definitivamente isso é de uma afronta, de uma barbaridade que não há necessidade disso. Não há.
Acho que a federação ela faz muitas coisas positivas, mas às vezes ela passa de todos os limites. Quer fazer assim uma situação pirotécnica desnecessária. E se for esse o motivo da paralisação, isso é um tremendo absurdo. Só pode ser isso, porque os jogadores estão ali, o Thiago Moura vai entrar no lugar do zagueiro Hilário que saiu. A TV mostrou uma outra ambulância quando a que estava levando o Hilário estava deixando o gramado do Palma Travassos. Concordo com os amigos, não haveria cabimento, né? Se você tem uma ambulância, são 2 ambulâncias, é exatamente para isso. Quando ocorre a necessidade de atendimento médico, você já tem a outra ambulância exatamente que fica ali na reserva, né? Até porque daqui 20, 30 minutos, a ambulância que foi levar o Hilário já deve estar retornando. Então não há motivo para você parar o jogo, se já tem uma outra lá. Então assim, não dá para entender isso mesmo. O CH está 1000% correto. Então já tem que ficar 2 no campo, então leva 3. Porque se tiver algum problema, sai uma, já vai estar as 2 lá. Poxa vida, não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Se não tivesse nenhuma, concordo plenamente. Opa, para o jogo, não tem nada. Mas a gente viu aqui a imagem. Inclusive, ambulâncias são idênticas, né? Uma estava ali do lado da outra, entrou uma, levou o jogador, a outra fica lá, o jogo prossegue. Daqui 30, 40 minutos, a outra ambulância retorna, tá tudo certo. Olha, realmente eu não entendi. Tem uma outra possibilidade. Eu estou especulando aqui, tá, gente? Especulando. Eu não tenho informação, tá? De repente, pela gravidade do choque, o médico do comercial teve que acompanhar a ambulância. Tem que esperar o médico do comercial retornar. Mas aí fica a pergunta, o médico da ponte também não está lá? Exatamente então... isso, CH, exatamente isso. Exatamente isso. Você precisa ter pelo menos um médico. Então, se o médico da ponte está lá, pode continuar o jogo. Pode continuar, exatamente isso. Porque eu já vi diversas vezes o médico, porque normalmente você precisa ter um médico, vai jogar lá em Teresina, como foi a ponte. Se você faz um acordo lá com o médico lá do time lá do Piauí, e ele consegue fazer os 2 jogos, você não precisa levar o seu médico, você precisa de um médico no campo. Isso aí eu já vi diversas vezes acontecendo, esse acordo com as equipes. Então o médico do comercial foi ao hospital, o médico da ponte pode ficar aí. A não ser que eu estou colocando no condicional, porque esse negócio da ambulância é um absurdo, a não ser que o médico da ponte não está no Palma Travassos, porque eu vi de costas só, de repente pode ser um massagista, algum auxiliar que não tem o CRM, pode ser isso também, porque repito, essa história da ambulância eu nunca vi. Se tem 2, ficou uma, não tem porque o jogo está paralisado. Agora, se o único médico teve que acompanhar o paciente até o hospital, e eu estou conjecturando, eu não estou afirmando, tem que esperar o médico voltar. Ô Boris. Pois não, Edu? Eu tô aqui no borderô do último jogo da ponte, aqui no Majestoso, contra a Santista. E aqui tem o boletim financeiro, né? Então, aqui, quando a ponte joga aqui, pelo menos, o valor da ambulância é de R$ 1.200. É que a ponte deve ter alguma placa de propaganda, ela deve ter alguma compensação, porque 1.200 não deve, porque são 2, né? Não pode ser 1.200, tá barato 1.200, né? Mas eu acho que a ponte tem algum convênio, alguma parceria, publicidade com placa no Majestoso para facilitar aí o preço da ambulância, né? A grande maioria dos clubes fazem agora, assim, né? A parceria com uma... Edu, a gente percebe na imagem agora que apareceu aí, que tem uma publicidade atrás dos jogadores da ponte, agora não mais, mas tinha a publicidade desse hospital que deve estar prestando serviço. Então provavelmente é isso mesmo que você falou, Edu. É uma permuta, alguma parceria, algum acordo que fique mais barato. Porque o CH tem razão, hoje uma ambulância para um evento no mínimo 5 mil, agora todo evento pagar 5 mil é muita coisa, quer dizer, são 10 mil de ambulância por jogo, aí arrebenta, né? A ponte tem despesa ainda gradeamento, são grades, esses valores, né, aí colocados no borderô, Edu, deve ser o corpo clínico que vai ficar à disposição dentro da ambulância, que são 3 ou 4 profissionais. Você tem razão. Uma ambulância não custa R$ 1.200, não, custa muito mais que isso, tenho certeza do que eu estou falando. Eu acho que a ambulância entra na permuta com a placa que é colocada no Majestoso e é pago isso aqui aí. Os profissionais, exato. Isso, preciso, Edu. O gradeamento é o seguinte, na frente do Majestoso tem aquelas grades, todo jogo tem que colocar para organizar a entrada da torcida.
A Ponte paga R$ 4.300 de gradeamento todo jogo. Ingressos e controles de acesso custam R$ 5.000. Quadro móvel do clube, quadro móvel, deve ser funcionários, gasta 8.600. Segurança privada, 11.940. E mesmo assim sai briga, hein? Tem que ter segurança, que não é fácil não. Sonorização, mas não sei o que tem, e assim segue, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Aliás, a Ponte, você quer ver? A Ponte tem o melhor público da Série A2. E tem dado lucro, né? Lucro entre aspas, tem lucro, mas não dá pra fazer muita coisa com esse lucro não, você quer ver? Contra o Primavera, que foi o último jogo, a Ponte teve lucro de 17 mil. Ponte Santista, lucro 38 mil. Ponte Oeste, 20 mil. Ponte Juventus, 32 mil de lucro. Ponte Taubaté, melhor lucro, hein? Melhor público da Ponte, Ponte 2, Taubaté 1, com 7.049 o público. Essa notícia aí é inédita. Inédita. Eu não sei se você concorda, Edu, eu posso estar errado, mas a temporada passada, a Ponte passou o ano inteiro tendo prejuízo em todos os jogos do Brasileiro. Todos os jogos. Todos os jogos. Você lembra disso? Ainda mais a Série B, que o time não estava bem. E depois outra, na Série B a arbitragem é mais cara também. Deixa eu ver se tem aqui o quanto que custa uma arbitragem, viu? Deixa eu ver, seguro. Não, aqui não tem arbitragem, tem que estar, deixa eu ver aqui. INSS, tem que ter arbitragem aqui, pô. Ambulância, fundo, seguro público. Não, aqui tem... Tem delegado no jogo, às vezes subdelegado e assim vai. Contas e mais contas. Não, e o Nilton Levantese, que é do conselho, estava me contando que é o seguinte, você sabe que a arbitragem é paga antes. A Ponte já tem a escala e tal, já tem a tabela de preço, a Ponte vai... Não tem esse negócio de chequinho, não. A arbitragem é paga no cacau, você sabia disso ou não? Sim, às vezes recebem antes até. Edu, o Gleger vai lembrar disso. Antigamente tinha o cheque voador, né? Ah, sim. Pagava em cheque e para compensar o cheque era uma barbaridade. Agora tem que pagar antes, senão não tem jogo, pagar na frente, Edu. Independente da qualidade do serviço, que normalmente é meio duvidoso da arbitragem. Né? E o delegado, outro dia eu tava até perto de casa, rapaz. Eu não lembro que jogo que era. Eu tava vindo aqui pra rádio, mas eu tinha que pegar não sei o que a pé e tinha um cara de terno, rapaz. Um sol que eu vou falar pra você. Era uns 30 graus, faz tempo e tal. O senhor sabe onde é que é o estádio Moisés no Carelli? Não, pois não, o senhor vai assim, assado e tal. Muito obrigado e tal. O senhor eu sou o delegado da partida. O delegado da partida, ele chega cedo pra chuchu. É ele que vai ver a grana. Não pensa que é o juiz ou bandeirinha, representante. Não, o juizão no vestiário quer saber o cacau. Ele quer ter o cacau na mão. O representante chega, uma das funções é de checar, além de bola, checar o vestiário. Olha, eu tava vendo o regulamento. Se vocês tivessem a ideia de o que é checado numa partida, vocês não têm noção de quantos itens são revisados e checados. E uma das funções é a grana. Já tem o cara da Ponte esperando na secretaria, vai, o representante sobe, já pega a grana, tá separadinho, isso aqui pro árbitro, bandeirinha, isso aqui é pra árbitro reserva, tá tudo certo. Agora tem o Pix, Edu. Ah, é, né? Agora tem o Pix, não precisa nem ser em espécie, agora vai direto na conta, pelo menos por enquanto, né? Até que taxem até isso, né? Aí vai dificultar de novo, mas por enquanto o Pix está resolvendo, Edu. Inclusive quando a Ponte ganhou do Fluminense, até na internet a turma tirou um sarrinho, né? Parece uma macaquinha assim, faz o Pix aí, CBF. Vamos ver agora. Ô, Edu. Sim. O comercial iniciou aquele, vamos considerar um reaquecimento, se este é o termo correto, né? E a TV que está transmitindo o jogo, na verdade é um canal do YouTube, colocou no GC dizendo que o jogo realmente pausa na partida por conta da segunda ambulância, aguardando o retorno da segunda ambulância. Não é isso mesmo, aguardando o retorno da segunda ambulância. Isso é um absurdo, cara. Se precisa ter duas, então todo jogo tem que ter três. Como é que param? Meu Deus do céu. Não era assim, hein? Foi aquele cidadão que participou do conselho arbitral que o Batistão toda hora fala, o incompetente motivado.
Isso é ideia do incompetente motivado. Olha, precisamos ter a segunda ambulância em qualquer circunstância. Então tem que ter 3 desde o começo, gente, para começar o jogo. É que para. Quantos minutos está parado o jogo aí, Boris? Você que tem o cronômetro. É mais ou menos. O Edu pode me ajudar, acho que 20 minutos já, né? 35, 35. Não, foi 35. 35 o lance foi a 35 minutos. É, isso aí. Tá correndo? Dá 22 minutos parado. Quanto? 22. Isso é um absurdo. 22 minutos parado. É, porque tá correndo, né? Tá correndo aí o cronômetro, tá, Boris? Tá. O meu tá com 58 agora. 58? É. Então, 45, 55, 23 minutos. 23 minutos parado, né? Bom, eu tava falando aqui, só para concluir aqui os Jogos da Ponte pela Série A2, tá? Pela ordem aqui, cronológica, o primeiro foi contra o São Caetano. É que contra o São Caetano choveu. Lembra? Que acho que você que narrou, não foi, Boris? Aquela virada da ponte? A gente chegou até a cogitar a possibilidade de que o jogo não aconteceria naquele dia, mas depois a chuva parou. Então, e foi o menor público da ponte, por causa da chuva, 3.700. Ponte 2, São Caetano 1. A renda foi 47 mil, a ponte teve lucro de 8 mil. Depois, Ponte 3, Monte Azul 0, 6.500 de público, 80 mil de renda, lucro 32 mil. Ponte 2, Taubaté 1, 7 mil de público, maior público até agora, Ponte Taubaté, 90 mil de renda, lucro 51 mil. Ponte 2, Juventus 2, público 5.900, 75 mil de renda, lucro 32 mil. Ponte 2, Oeste 1, 4.900 de público, renda 57 mil, lucro 20 mil. Ponte 3, Santista 1, público 6.079, renda 77 mil, lucro 38 mil. E o último jogo, Ponte 1, Primavera 1, 4.800 o público, renda bruta 60 mil, lucro 17 mil. Não achei aqui no borderô arbitragem. Eu não sei se na Série A2 quem paga a arbitragem é a federação. No Brasileiro, a Série B, não. É o clube que paga. Não, eu tô achando aqui custo com ingressos. Eu não tô seguro, INSS, tem um fundo promocional, ambulância, gradeamento, controle de ingresso, impressão, segurança privada, mas arbitragem não tô achando aqui, viu? Vamos aqui aguardar, né? E é isso aí. Estamos aguardando a ambulância, Edu. Vamos aguardar a ambulância, rapaz. O Palma Travassos, eu repito, é um estádio muito bem localizado em Ribeirão Preto, né? Fica numa região central, né? Mas não é no centro, mas é numa região central. Mas agora eu desconheço a questão. Tá voltando. Aparece a imagem da ambulância. Ela está voltando, Edu. Será que os enfermeiros também, se for mais light, a gente agradece, né? Porque os enfermeiros estão fora de forma, hein? Eu vou falar pra você, se depender dos enfermeiros ia demorar um pouco mais. Tá voltando, e a ambulância passa no meio da galera ali, né? Tem uma diferença, uma distância grande da arquibancada para o início, né, do alambrado, para o alambrado. E tem uma molecada que fica jogando bola ali, parecido muito com o estádio do Racing lá da Argentina. A molecada não quer saber do jogo não, joga bola. Bem relatado por isso, que legal, né, Bolis? Tanta criança no estádio, mas tem assim quase 50 meninos jogando futebol numa área muito larga, né? O Palma Travassos da arquibancada até o gradil que separa o gramado, tem um espaço ali, uma área útil muito grande. Eles fizeram umas riscas assim para a molecada jogar bola dentro do estádio ali, no espaço entre a arquibancada e a grade que separa o gramado. E ver tanta criança, isso aí é uma bênção. Criança no estádio, desde que não tenha violência, pelo amor de Deus, e não é o caso aí, é muito legal, bem relatado pelo Boris. Ô Gleger, você já passou algo do tipo na carreira, depois para voltar tem que fazer aquele aquecimento, como é que funciona, hein, Gleger? Olha, Boris, algumas vezes, mas não nessa situação, né? Situação de que acontece alguma coisa, iluminação, né? Acaba a energia do estádio e aí você fica um tempo sem voltar. E aí você precisa novamente se aquecer. Isso daí é o único problema, né? Eu vejo dessa forma, pro lado da ponte principalmente, é que a ponte estava bem no jogo, né, cara? Uma intensidade, com uma leitura legal, criando oportunidades, chegando, você vê, perdendo um gol como perdeu o Eliel. Então, assim, a ponte estava melhor no jogo. E isso realmente acaba atrapalhando, né? Porque desvia um pouco o foco. Tem a questão do jogador, né, que saiu, foi pro hospital,
a questão da ambulância dentro do campo, isso tudo gera uma atmosfera ruim, digamos assim. Então, mas claro, o atleta ele precisa agora, né? A ambulância está voltando, provavelmente teremos o jogo reiniciado daqui a pouquinho, então o cara precisa novamente adquirir aquela concentração que ele teve antes da partida, né? O aquecimento que é fundamental, porque você se aquece, inicia o jogo, você tem aquele desgaste, de repente tem aquela paralisação, então você tem que readequar o corpo, né, o aquecimento. Não é fácil, uma situação realmente muito ruim. Começou. Para o atleta, até para um jogo dessa envergadura, né? Jogo reiniciado no estádio Palma Travassos, o árbitro deu 14 minutos, então 45 a partir desse momento, né? A gente pode colocar 45 mais 14, ou a partir desse momento o jogo voltou com 62 mais 14 minutos. Vem bola pro campo de ataque, o time do Comercial trabalhando com o Pitbull da entrada da grande área, ele bate pro gol, mas pega a mão, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br. Mais 14, vamos a 76 minutos neste primeiro tempo. Cássio Gabriel domina para Macaca, faz boa jogada, mete entre as pernas do zagueiro do time do Comercial. Enfiou no comando para Eliel, Eliel tocou mal para trás. Chega para fazer o corte o Pitbull, recuando para Thiago. Já perdeu a bola na sua primeira participação, de graça para Cássio Gabriel. Soltou para Eliel, tá na área, vai marcar, tentou bater pro meio da área, a bola explodiu no Thiago, foi embora. Zagueirão, cintura dura, acabou de entrar friozaço no jogo. A Ponte recuperou, ganha escanteio a Macaca Gleger. Escanteio uma bobeira ali do zagueiro do Comercial, escanteio para a Ponte, e a Ponte que sempre é muito forte na bola parada, né? Vamos ver se consegue abrir o placar nesse lance aí, Boles. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança. O jogo ficou paralisado mais de 20 minutos por conta da contusão de um jogador do Comercial. Foi levado a um hospital pela ambulância. E vem o Cássio Gabriel para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol. O desvio sobrou, Júnior Tavares furou na finalização dentro da área. Após o primeiro desvio do Maurício, ela ficou de presente para o Júnior Tavares na entrada da grande área, mas ele não conseguiu bater na bola. Acabou furando na finalização e perdeu uma grande chance para Macaca. Sai jogando o time do Comercial com Guilherme Pitbull. Ajeita, domina, se livra da marcação do Júnior Tavares. Carregou, abriu na ponta para o Wendel. O Wendel pelo corredor, com ponta esquerda. Abertura para Brian. Chega primeiro para fazer o corte, Luiz Felipe. Domina, ajeita, leva a bola para a linha lateral. Cercado, marcado ainda ele no primeiro terço do campo. Gira o corpo e levanta a bola para o campo de ataque para Júnior Tavares. Caindo para o setor direito, tentou domínio, não dominou, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Comercial bater. No tempo corrido, 65 minutos. Pelo menos aqui eu fiz uma conta rápida. Vamos até 76 neste primeiro tempo. De cabeça afasta, tira de qualquer maneira a defesa. A bola voltou para Eliel. Falta por trás do Thiago e recebe cartão amarelo. Thiago Moura acaba cometendo a falta para cima de Eliel. O jogo está parado, falta para Macaca bater. Segue 0-0 no Palma Travassos. Ainda estamos no primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes no FM 85.7, no AM 1170 para você de Ribeirão, ouvindo a Bandeirantes em 85.3. Vem bola Macaca com Jean Carlos, ele trabalha a bola pelo setor esquerdo para Tavares, tem Maurício pedindo, voltou para Felipinho. Felipinho dá um tapa na bola, recomeça com Thiago Oliveira, domina Thiagão na faixa central do gramado, pela meia para Maurício, domina a bola, levanta a bola, soltou para Felipinho, por elevação, meteu na esquerda para Jean Carlos, o goleiro saiu do gol para resolver a parada. Sai deslizando no gramado para fazer a defesa Jefferson Souza. Que a gente observou nessa SH, mesmo com poucos minutos do jogo reiniciado, zagueirão do Comercial entrou frio no jogo. No primeiro lance ele deu uma pichotada, quase errou, fez o gol contra. E no lance seguinte já tomou o cartão amarelo, entrou frio no jogo, é difícil para o jogador também, hein, CH? Bem observado por você, cintura dura, a distância parece até fora de forma, além de tudo que você falou. Tá frio pra caramba, a Ponte tem que tirar proveito disso. 0-0 o placar do jogo no Palma Travassos. Tem lateral para fazer a cobrança. O time do Comercial, o árbitro pegou, na verdade, a falta em cima do Luiz Roberto, cometida pelo Jean Carlos. Falta que o Romário já cobrou. Abriu lateralmente para Luiz Roberto. Luiz Roberto soltou na direita para Adriano Luiz. Domina, faz o break no segundo terço do campo. Volta para Luiz Roberto, lateral direito. Recomeça com Maicon Douglas. De primeira para Romário. Aperta a ponte com Cássio Gabriel. Romário consegue o passe para Thiago. Thiago de primeira para Brian. Brian ajeita, domina no campo ofensivo. Vem trazendo o time do Comercial para o campo de ataque. Pela meia para Barcelos.
Barcelos para Pitbull. Pitbull voltou para Romário. Romário ajeita, domina, enfiou no comando para o Wendel. Chega para fazer corte o Edson. Tira com o pé direito para Macaca. Ganha Brian. Tentou no comando para Luqueta. Foi desarmado. Recupera novamente a Macaca com Felipinho. Felipinho para Júnior Tavares. Se gira o corpo. Meteu na velocidade de Dudu. Ratamoto ganhou. Chegou na frente do Michael Douglas, que não desiste. Foi fintado. Finta seca do atacante da Macaca. Espera a chegada do Eliel na área também. Cássio Gabriel. Os jogadores demoraram para chegar, ele voltou e recomeçou com o Jean Carlos. Empurra pela meia para Maurício, Maurício ajeita, domina, vem embora Macaca. No campo ofensivo, trabalhando com o Thiago Oliveira para Cássio Gabriel na meia direita. Cássio Gabriel abriu na direita para Luiz Felipe. Luiz Felipe balançou, voltou para Cássio Gabriel. Na meia direita, levantou a cabeça, calculou, mas não executou. Foi desarmado, mas é para volta para Edson. Vem embora o zagueiro, tentou a finta. Brian toca na bola, a bola sai. Lateral no campo ofensivo, setor direito é para Macaca bater. Segue 0-0 em Ribeirão. 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Macaca com a posse de bola com o Edson. Ele dominou, girou, a bola não saiu não. O time do Comercial reclamou, mas em cima da linha ele dominou e ganhou um lateral. Foi pro bloqueio ali o Renan Barcelos, a bola saiu, lateral que Luiz Felipe já cobrou. Pra Cássio Gabriel, que girou, tá sozinho, cruzou pra Dudu Ratamoto, afasta a defesa, a sobra pra Felipinho. Ao dominar, a bola subiu e fugiu do seu controle. Tira Guilherme Pitbull, a bola sobra do meio campo pra Thiagão. Thiagão meteu na esquerda pra Jean Carlos. Soltou para Júnior Tavares. Júnior Tavares para Jean Carlos na marginal do gramado. Pela meia para Dodô. Dodô foi embora pro campo de ataque. Tentou a finta, caiu na entrada da grande área. O árbitro mandou seguir. Não aponta a falta, o árbitro sai jogando. O time do Comercial lá atrás com o Michael Douglas. Com o pé direito, levanta o programa de ataque para o Wendel. Dominou, girou, foi seguro por Thiago Oliveira. E agora ele marcou a falta. Um pouco depois da risca do meio campo, o jogo está parado. Falta para o time comercialino cobrar. Vamos chegar a 70 minutos deste primeiro tempo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br. Adriano Luiz na entrada da grande área, ele bate cruzado nas mãos do goleiro Pedrão. Já faz a reposição pela meia para Maurício. Maurício domina, abre os braços, fica sem opções do passe. Abre vira direita para Luiz Felipe. A Ponte tem 10 vitórias nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Uma derrota e 2 empates. Uma excepcional campanha com 32 pontos. Já tem assegurada a primeira colocação. Uma Ponte que lidera praticamente desde o início da Série 2. Bola para Maurício. Maurício trabalha a bola na quarta zaga para Thiago Oliveira. Empurra na ponta para Jean Carlos. Ajeitou, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Felipinho no corredor. Felipinho é quem domina, ajeita, curtinho para Júnior Tavares. Volta para Thiago Oliveira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 70 minutos, primeiro tempo. O Palma Travassos em Ribeirão, vem Macaca, Júnior Tavares de frente pro gol, dominou, clareou, limpou, soltou na ponta pra Dudu, linha lateral da grande área, cruzou na área, chega Thiago pra fazer o corte. Na hora H desvia um corte providencialíssimo do zagueiro, colocando a bola para fora, cedendo escanteio para Macaca, confirmando 14ª rodada Série 2, Comercial e Ponte 0-0, Edu. Confirmado, Copa do Brasil é terça dia 7, lá em Pelotas, às 20 horas, segunda fase, Copa do Brasil, Brasil e Ponte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio, Cássio Gabriel, pé direito, caprichou na área. Jefferson sai do gol, o goleiro dá um soco na bola. A sobra ficaria para o time do Comercial, mas o Luqueta acabou não dominando. A bola sai em lateral para Macaca bater. Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Jean Carlos escora de cabeça, ganhou no alto, deixou para Cássio Gabriel na meia esquerda, foi desarmado, mas deu certo. A bola voltou para Jean Carlos, para Cássio Gabriel no bico da grande área. Cercado, marcado pelo Michael Douglas. Tentou a finta, exagerou no toque de bola, na manutenção da posse de bola. Ele conseguiu o passe para Luiz Felipe para Júnior Tavares, pelo meio para Maurício, dominou, limpou, cavou na área para Eliel, que não alcança. Saiu do gol, Jefferson Souza para fazer a defesa. E aí, Gleger, depois da paralisação, quem é que voltou melhor no jogo, hein, Gleger Zorzin? Eu gostei, a Ponte mantém a mesma intensidade, pressionando, chegando, né? Tentaria usar um pouco mais o lado esquerdo, a Ponte vem aqui muito pelo lado direito. E sim, claro, tem muita deficiência comercial aqui do lado esquerdo de defesa, mas uma alternância às vezes pode ser interessante, né? Júnior Tavares, o próprio Jean Carlos, Dudu Ratamoto, aparecer um pouco mais no jogo, para que você tenha outras alternativas de jogo. Mas para mim a Ponte continua melhor no jogo.
Desce o time do Comercial com o Adriano Luiz pelo setor direito. Ele girou por dentro para Guilherme Pitbull. Lançou na ponta aqui para Renan Barcelos. Dominou, passou para fora o Brian. Pelo setor esquerdo, ele puxa para o pé direito, cruza. Pitbull desvia na entrada da grande área. A bola passa à esquerda. Foi o Luqueta, camisa 19, quem desviou e a bola passou. Tiro de meta para a Macaca. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. 5 da tarde, 13 minutos no horário oficial de Brasília. Estamos ainda no primeiro tempo, o jogo ficou paralisado, mais de 20 minutos. Uma disputa de cabeça entre Eliel e o zagueiro Hilário do Comercial acabou levando a pior. Perdeu-se sentidos e foi levado a um hospital próximo do estádio Palma Travassos por uma ambulância, evidentemente. E como ela foi levar o atleta, o jogo ficou paralisado por esse período. Vem para o time do Comercial com Luiz Roberto, cruza lá dentro, Pedrão. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Eu disse até 76, estamos com 73,5. Falta que o Atro não marcou para cima do Dudu Ratamoto. Fica reclamando o atacante da Macaca. O jogo segue, vem embora o time do Comercial. Aqui na ponta, Renan Barcelos. Ajeita, domina, parou, prendeu, ele pensou, curtinho na ponta. Para Brian, ajeita, domina, sai da ponta, vem para meia, girou para Pitbull. Na entrada da grande área, tentou partir de primeira. Chega, Tiagão. Entre quarta para Macaca. Ele é o mesmo quatuquinho de natação. Briga pelo alto, não acha a bola para volta para Luqueta. Aliás, para Dudu Ratamoto, se livra de Luqueta. Abre pela direita para Cássio Gabriel. Vem embora o bonde da Macaca. Pela meia, tentou Dudu Ratamoto. Vem vindo a antecipação, Thiago. Ajeita e sai jogando para o time do Comercial. Faz o passe na direita para Luiz Roberto. Curtinho para Adriano Luiz. Já passou por fora Luiz Roberto, um pouco depois da risca no meio campo. Devolveu na ponta para Luiz Roberto. Luiz Roberto voltou para Maicon Douglas. Ajeita, domina para o time comercialino. Voltou de novo para Maicon Douglas. Passadas largas, Eliel marca. Com pé direito, ele levanta para o grande ataque. Boa bola para Renan Barcelos. Subiu a bandeira da auxiliar número 2, sinalizando o impedimento. O jogo está parado no Palma Travassos. E para você, CH, quem voltou melhor nesta pós-paralisação lá no Palma Travassos, hein, CH? A Ponte está dominando a partida, mas precisa ser mais efetiva, né? Tem que fazer o gol. De repente surge uma bola bandida do Comercial que não incomoda, né? Com todo respeito, mas a Ponte tem que definir o jogo, tem que fazer os gols. A Ponte cerca, ela ataca, cruza a bola na área, chuta para o gol sem direção. Precisa ser mais efetiva. Está controlando o jogo, mas isso não resolve o problema. Tem que ser mais efetiva no segundo tempo. Olha uma chegada dura ali do jogador do Comercial para cima do Júnior Tavares, bem no círculo central. Ele está caído, o jogo será reiniciado na reta final do primeiro tempo. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietz. Esse ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Vem para o programa de ataque, o time da Macaca com Dudu Ratamoto. Girou, levou para o fundo, cruzou na entrada da grande área. O corta-luz sobrou, Maurício pegou mal, voltou. Cássio Gabriel está na área, foi desarmado no momento em que bateria para o gol. Entre quarta de qualquer maneira, zaga do Comercial, que tenta armar o contra-ataque. Chega Jean Carlos, toca na bola, mas deu certo para o time comercialino. Toque de calcanhar do Luqueta para o Luiz Roberto, não tem ninguém na área. Chegando agora o Wendel. Luiz Roberto ajeitou, tenta levar para o fundo, marcação dupla para cima dele. Chega o zagueiro da Macaca, coloca a bola para fora. Pode terminar, viu, seu juiz? O Xará pode terminar o primeiro tempo. 76 minutos. Olha ele isso. olha ali para o relógio para já apitar o final do primeiro tempo. Pois não. Esse lance aí, quem os dois da Ponte que tentaram Corta concluir? a luz do Cássio Gabriel. O Maurício pegou mal na bola e o Cássio Gabriel quase conseguiu bater pro gol, mas ele foi desarmado. Obrigado. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o jogo no Palma Travassos, termina o primeiro tempo. Comercial 0, Ponte Preta também 0. A bola enfim parou de rolar em Ribeirão Preto, Edu Pinheiro. Longo, muito longo. Partida paralisada há 35 minutos. Eliel e Hilário disputam bola de cabeça, ambos caem. Hilário leva a pior, atendido pela ambulância. A ambulância leva ao hospital e a partida só reiniciou quando a ambulância voltou, porque tem que ter duas ambulâncias. 0-0. E o gol que o Eliel perdeu a 23 minutos em cara a cara, o menino Eliel, Júnior Tavares, deu daquela enfiada para o Eliel. Eliel chutou aí para fora. Olha a Macaca, equipe alternativa, porque joga terça, 20 horas, lá em Pelotas contra o Brasil pela Copa do Brasil, hein?
Então pode jogar com Pedro Rocha, Pedrão no gol, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Dudu e Eliel no banco. Muitos titulares, hein? Tem o goleiro Luan, tem o Everton titular, Matheus Silva, zagueirão titular, Leonardo titular, Amaral, Pablo Diego, tem o Gé, tem Matheus Jesus, tá tudo no banco. Ainda mais, tem mais o Guipira, tem o João Gabriel, outra alternativa, mas é isso aí, 0-0. Oi, professor, queremos ouvir o CH. Oi, CH. Oi, Edu, vamos falar do primeiro tempo. Essa paralisação atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou, esfriou o jogo. A Ponte estava em cima do Comercial. Não foi uma grande partida de futebol. O Comercial errando muito, né? Tem um ataque muito fraco, um meio-campo mais fraco ainda. E a Ponte, com os garotos, está conseguindo controlar. Controlou todo o primeiro tempo. Só que faltou efetividade. A penúltima bola e a última bola não teve o capricho necessário. Esse lance do Maurício, ele foi chutar dentro da área e o pé dele saiu fora do estádio, ele furou. Tem que fazer o gol, não é? E o Eliel, naquela oportunidade que você já relatou, o Bolis também, o Gleger comentou, ele tinha que dar uma chapa no canto esquerdo baixo do goleiro e fazer o gol. Então aí, eu tenho que falar disso, da falta de efetividade desse time no primeiro tempo. Aí vai uma bola bandida lá, o Comercial que está jogando pior que a Ponte ganha o jogo. Não pode dar vacilo, não pode dar mole. E a Ponte deu, nesse sentido, mole. Agora, defensivamente, o time está controlando o jogo, está muito seguro. O meio-campo marcando direitinho, com saída de bola, não é? O Gleger lembrou, eu quero dizer que eu concordo. Falta um pouquinho, principalmente da metade do primeiro tempo para frente, faltou variar um pouco mais. Estava variando e parou de variar. Só jogando do lado direito, tem que jogar do lado esquerdo também. O restante está legal, o time está marcando na frente, está sufocando o Comercial, que deve voltar diferente. Roberto Valdovino é um técnico experiente e a Ponte tem que estar preparada para o segundo tempo. Foi bom, mas no primeiro tempo faltou efetividade, colocar a bola para dentro do gol. Não é que a Ponte teve grandes oportunidades, mas teve mais que o Comercial, jogou mais que o Comercial, mereceu mais que o Comercial. Só que não adianta ficar aqui no C, mas tem que botar a bola para dentro do gol. E foi isso que faltou para a Ponte no primeiro tempo. O restante eu gostei, Edu. Olha, diz aqui o final 31,54. Olha, só ambulância custa R$1.000 fora médico e enfermeiro. Muito obrigado, viu? É que a gente discutia aqui quanto é que custa uma ambulância, quanto é que fica. Um abraço para... Alô, Edson Elias. Edson Elias, muito obrigado, viu? Muito agradecido. Edu, como se não bastasse o Thiago Oliveira ser o segundo pé do time, só ganhando do Guipira. Para piorar mais ainda, joga com o número 13 nas costas, é o Robson do Parque Prado, né? Um abraço, viu, Robson? Vai estar 0-0, não comprometeu. É o seguinte, olha, pelo Brasil, hoje, o Brasil de Pelotas, que recebe a Ponte pela Copa do Brasil, terça-feira, 20 horas, o Brasil de Pelotas joga 21, hein? Contra o São Luís em casa. Segundo informações, aqui é mata-mata. Então, jogo decisivo para o Brasil de Pelotas, que vai jogar completo, tá bom? No Campeonato Mineiro, América e Tombense 0-0, o Atlético vence 1-0 o Ipatinga. E olha, pela Série A2, nós tivemos uma partida hoje pela manhã, sempre tem uma pela manhã. São Caetano 1, Oeste 3. E para variar, amanhã, às 10 horas, Série A2, hein? 10 da manhã amanhã. Santista e 15, Juventus, Lemense, Taubaté e Grêmio Novo Horizontino, Monte Azul e Linense. Pelo Paulistão, hoje só uma partida, Corinthians e Santo André, 18h30. As demais, toda a rodada no mais, amanhã, 16 horas, Guarani, Palmeiras, Botafogo e São Paulo, Ferroviária Inter, Ituano e Santos, Mirassol e Portuguesa, São Bento e Red Bull Bragantino, São Bernardo e Água Santa. Então, amanhã, nós vamos conhecer as duas equipes que serão rebaixadas para a Série A2 no ano aí de 2024. Lembrando que Guarani e Palmeiras, quem narra aqui é o amigo Batista. 0-0, intervalo lá em Ribeirão Preto, hein? E o gol que o menino Eliel perdeu. Já já vamos ouvir o Boris narrando e já já também comentando o Gleger Zorzin. Alegria até o fim. Até já. Futebol é com a Bandeirantes.
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Então, 23 minutos. Que jogada do Júnior Tavares. E coloca Eliel cara a cara, hein, Boli? Olha a Macaca, Eliel saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou no canto. Pra fora! Incrível a chance que Eliel perde nesse momento em Ribeirão. Um passe espetacular de Júnior Tavares. Primeiro ele limpou o lance e depois só meteu na entrada da grande área. E é do jeito que o atacante gosta. Bom, 35 minutos, repetindo, Eliel e Hilário batem cabeça, a partida paralisada, entra a ambulância, pega Hilário do Comercial, leva para o hospital. O jogo só recomeça com a volta da ambulância. 25 minutos paralisado, voltou e a 63 minutos Júnior Tavares furou, é isso, Boli? E vem o Cássio Gabriel para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, o desvio sobrou, Júnior Tavares furou na finalização dentro da área. Após o primeiro desvio do Maurício. Entendi. E a 75, hein? Bola pingando pro Cássio Gabriel e pro Maurício. Olha a ponte quase marcando aí, Boli. Vem para o programa de ataque, o Tibra Macaca com Dudu Ratamoto, girou, levou pro fundo, cruzou na entrada da grande área, o corta-luz sobrou, Maurício pegou mal, voltou, Cássio Gabriel tá na área, foi desarmado no momento em que bateria pro gol. Entra e corta de qualquer maneira a zaga do Comercial, que tenta armar o contra-ataque, chega Jean Carlos, toca na bola, mas a Marisa está otimista, disse que a ponte faz 2-0. Segura, Mar, que já tá no seu segundo jantar, hein? Vamos comentar. Intervalo em Comercial, 0 ponte, também 0 Macaca, com uma equipe alternativa, vários titulares no banco, devido a problemas de cartões e principalmente devido ao jogo de terça Copa do Brasil, segunda fase. E se a ponte passar pelo Brasil de Pelotas, vai ganhar 2.100.000 reais, hein? Até agora já ganhou 2.650. Ganhando 2, vai para 4 e pouco. Olha, é uma bela estimativa, mas jogo duro lá contra o Brasil. Time gaúcho, é maçudo, não é fácil não. Mas para comentar, por enquanto, 0-0, quem é que vem aí? Quem? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Sim, Zorzin, diga lá, 0-0. Edu, eu gostei do primeiro tempo da Ponte, apesar de achar que chances reais de gol mesmo foram muito poucas, né? Teve aquela do Eliel, teve um lance ou outro, mas assim, a Ponte dominou o jogo, teve mais posse de bola, a gente percebe que um time... detectou, né? O Hélio detectou ali a deficiência do lado esquerdo de defesa da equipe do Comercial e jogando sempre por ali, né? Falávamos eu e o CH falando sempre, olha, é legal, é interessante uma alternância, jogar lá pelo outro lado também, até para ter o desencaixe de marcação, né? Você tá jogando do lado direito aqui, dá uma pisada na bola, o outro lado sempre vai estar com um pouco mais de liberdade. E essa virada de jogo, no balanço da defesa, às vezes você tem um jogador como o Cássio Gabriel, por exemplo, que ele pode descobrir um jogador ali, uma metida de bola, né, para tentar colocar em condições de abrir o placar. Mas eu gostei, eu acho que a intensidade é essa, o caminho para a vitória é esse. Agora, precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, colocar, né, acertar o momento exato de um passe, de uma bola um pouco mais aguda, para colocar em condições de fazer o gol o Eliel, o próprio Dudu Ratamoto, né? O Tavares, na minha opinião, precisa entrar um pouco mais no jogo, ele participa, mas muito pouco, né? O Cássio Gabriel tentando flutuar de ambos os lados, mas se o Tavares está um pouco mais no jogo, dá para você posicionar um de cada lado e ter um pouco mais de condição de chegar pelos dois lados. Então, são pequenos detalhes, Edu, que assim, eu percebi, teve a parada, né? Ficou um tempão parado, o Hélio conversando ali, ajustando, a gente percebeu a Ponte querendo, né, ter um pouco mais de alternância, mas ainda está faltando. Eu acho que esse é o ponto para tentar abrir o placar. Mantém a mesma solidez defensiva, né? O Giancarlo defensivamente está muito bem, os dois zagueiros, né? O Pedrão precisa,
jogar um pouco mais simples, goleiro não inventa, ainda mais num jogo como esse, né? Ele estava há algum tempo sem jogar, recebe a oportunidade, faz o simplesinho, né? Faz o arrozinho com feijão, come a pizza sem orégano, como diria Júlio Toledo Pisa, para que você fique longe do erro, né? Quanto mais longe do erro você tiver, é melhor. Ainda mais numa partida como essa, o jogo tá 0-0, um lance aí bobo, você acaba tomando gol, e aí fica ruim de tentar reverter, ter que correr dobrado. Então a Ponte precisa um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, né? Mantém a solidez defensiva, mantém o meio de campo da forma que tá. Tô gostando do posicionamento ali dos volantes. Agora, só um pouquinho de alternância de ambos os lados, para que você tente aí um desencaixe de marcação. Como lembrou o Boles, né? O zagueirão que entrou ali tá meio perdidão, então é o momento de explorar um pouco mais em cima dele, fazer o Eliel jogar um pouco mais. O Eliel, ele é um jogador de velocidade. Em alguns momentos ele fica muito preso ali entre os dois zagueiros, né? A gente percebe isso nele, que às vezes ele quer sair para jogar, mas está muito preso na marcação. Então criar aí uma alternativa para tentar fazer o Eliel flutuar, tentar fazer com que ele jogue um pouco mais, não de costa para o gol, mas sim, né, de frente, para tentar uma bola um pouco mais aguda, porque ele jogando ali, o Gé, que é o atacante, é característica diferente, né? O Gé já sabe jogar de costa. O Eliel, a gente percebe que ele tem um pouco de dificuldade. Então, tentar criar uma alternativa para que ele jogue, fique um pouco mais, que ele flutue ali, para uma hora ou outra ele sair na cara do gol, como aconteceu naquela metida de bola, que ele foi na cara do gol e aí acabou tomando a decisão errada e errou. Então, Edu, eu acho que assim, a Ponte está controlando o jogo. Pouquinho mais de calma, a Ponte consegue abrir o placar e vencer o jogo. Não está difícil. É só criar aí uma alternativa diferente para tentar pegar o time do Comercial de surpresa, para você abrir o placar. E aí, abrindo o placar, as coisas facilitam um pouco mais, Edu. Olha, é o seguinte, 0-0, intervalo 0-0, bonito Francisco Palma Travasso, fazia tempo que não tinha uma imagem lá, deu uma bela melhorada no estádio, viu? O público é bem razoável e torcida Ponte marcando presença, tá lá Ser Ponte, torcida jovem, já vi as faixas lá, marcando a sua presença, 0-0 e a Ponte, será que você mudaria? No banco tem muitos titulares aqui, repetir aqui o banco, Zorzinho. Luan, goleiro, Everton, lateral direito, Matheus Silva, zagueiro, Leonaldi, volante, Amaral, volante, Pablo Diego, atacante, André, menino da base, atacante, Guipira, atacante, Gé, atacante, Matheus Jesus, meio campista, meio volante, primeiro, segundo volante, João Gabriel e o Guilherme Souza. Guilherme Souza é zagueiro, João Gabriel também é zagueiro da base. Lembrando que, olha, pendurados, tá o Dudu Ratamoto, tá o Guilherme Souza, tá o Luiz Felipe, Jean Carlos, Matheus Jesus, Guipira, o técnico Hélio e Eliel, tá? Mas da Ponte até agora, deixa eu ver aqui, amarelado, esse menino Thiago Moura, que acabou de entrar no Hilário, que foi pro hospital. Thiago Moura entrou no primeiro lance dele e fez uma falta e levou amarelo. Seria passivo de mudanças, Orzinho, na sua opinião? Não, eu não mudaria por enquanto, não mudaria. Mudaria sim, aí uma alternativa ou outra de jogo, mas peças ainda não, mas por exemplo, eu deixaria aí, né, preparado aí um Matheus Jesus, por exemplo, né, o Guipira para tentar um pouco mais de velocidade, né, então, mas de imediato não, Edu, prepararia assim uma mudança um pouco mais aí lá para os 15, 20 minutos, para tentar, dependendo como é que tiver o jogo, para você tentar aí uma arrancada para tentar vencer a partida. Léo Ramalho da Costa e Silva. Gente, um grande abraço, viu? Pessoal aqui me comunicando. Eu preciso informar vocês rapidamente que nós estamos com um problema no aplicativo da Rádio Bandeirantes. O aplicativo da Rádio Bandeirantes com problemas. Olha, tem a Band Multi, tem Band Play, no YouTube, lá no YouTube, por favor, nos veja e nos ouça lá, qualidade espetacular, som digital muito bom. Nós pedimos desculpas, mas tá tudo bem no AM 1170 e também no FM 85,7 Campinas e 85,3 em Ribeirão Preto, hein? E a última vez que a Ponte jogou lá em Ribeirão Preto contra o Comercial foi 2014, foi 1-0. Sabe quem fez o gol da Ponte, Bolis? Eu sei, claro que sei. Ah, não diga.
Aninho. Exato. Você sabe tudo, tá de parabéns, estudou bem o confronto. E quem era o treineiro? Vadão. Oswaldo Alvarez. Ele colocou naquela oportunidade um menino chamado Júnior. Tinha 16 anos. Ele entrou aos 32 do segundo tempo. Esse menino foi pro Internacional de Porto Alegre, foi pra base do Inter e tal. E vai começar o segundo tempo, por enquanto, Ponte Comercial 0-0. E para o show continuar aqui na Band, é ele, o moço de Piracicaba. Muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro, tudo pronto, apita o árbitro. Tem bola rolando novamente, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo, 0 pro Comercial, 0 pra Ponte, 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Nós não tivemos nenhuma alteração no intervalo, com exceção daquela ainda no primeiro tempo, a entrada do Thiago Moura, do lugar do Hilário, que saiu, né, foi direto a um hospital, em função de um choque de cabeça com o Eliel. Vem embora o time do Comercial em Prata Grangeiro, o chute do Guilherme Pitbull, a bola foi desviada, subiu, foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Comercial. E a galera do Comercial fica atrás ali do gol do Pedro Rocha, o Pedrão, pertinho, né? O alambrado do gol, a galera fica realmente na pressão. Tem escanteio para bater o time do Comercial, placar de 0-0. Levantamento na segunda trave, Maicon Douglas de cabeça para o meio da área, rasga, tira de qualquer maneira, Eliel, chutão que virou lançamento, porque o Dudu Ratamoto é muito rápido, já chegou na frente, te mandou Eliel, tá no mano a mano, Dudu Ratamoto dominou, colocou na área para Eliel com o peito, escorou para trás, chega o Thiago, tira mal, Eliel brigou, chegou Thiago, time da Ponte reclama um toque no braço e o Thiagão saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Escanteio de graça para Macaca. Dudu para Eliel com o peito. Thiago tirou mal. Opa! Não sei não, hein? Se ele não deu uma puxadinha ali com o braço esquerdo. Seria pênalti. Foi pertinho da bandeira que mandou seguir. O árbitro também. Já a opinião dos comentaristas. O time da Ponte tem escanteio, Cássio Gabriel levantou para a boca do gol, chegou o Wendel na primeira trave para cortar, a sobra fica para Maurício de primeira, bola curta, chega no carrinho, desviando, colocando a bola para fora, Guilherme Pitbull. E aí, Cleger Sorzin, foi pênalti, braço na bola, mão na bola, bola na mão, ali do Thiago Moura no comecinho do segundo tempo, hein, Cleger? E para você, CH, houve o pênalti? Lance duvidoso, hein, cara? Pra mim, pênalti, mas não tem VAR, né, cara? E o juizão tá com a visão encoberta, mas tocou, pra mim, tocou o braço da bola dentro da área, se tocou, é pênalti. E a gente fica também refém da imagem, nada contra, o pessoal legal, fazendo um trabalho legal, bacana através do YouTube, mas evidentemente que não é as melhores imagens, né? A imagem mais fixa ali atrás do gol que poderia tirar qualquer dúvida em relação a isso. No primeiro momento eu achei que o Thiago Moura tocou a bola na mão, né? Mão na bola, bola na mão seria totalmente ao contrário. Ele puxa a bola, toca com a mão na bola, o que seria pênalti, mas nem a Isabelle, né, auxiliar número 2, e nem o árbitro Leandro acabaram vendo esse lance. Foi pênalti, Boris. Foi pênalti, Gleger? Pra mim foi pênalti. Tocou na mão, é pênalti, dentro da área. Então assim, não tenho nenhuma dúvida. Pra mim, pênalti. Segue o jogo, placar de 0-0, comecinho do segundo tempo, bola para o Guilherme Pitbull, tentou o passe, houve a falta para cima do Adriano. Falta marcada para cima dele, do Jean Carlos no círculo central, falta que o time Comercial já vai cobrar. Com 3:40, segundo tempo, é comecinho da etapa final para você ligado no futebol da Bandeirantes. Domínio Brian, sai da ponta, vem para meio, o Comercial iniciou a rodada na 7ª colocação, mas com a vitória do Oeste. Caiu por 8º lugar, mas dependendo dos resultados da rodada, pode deixar o G8, grupo dos times que se classificam e prosseguem na luta pelo acesso na Série 2. Tem 18 pontos, com este empate está chegando a 19 pontos. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Hoje é sabadão, dia 4 de março, agora são 17 horas mais 37 minutos em Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes, no AM 1170 e no FM 85.7. Vem para o Macaca com o Luiz Felipe, abre pela direita, para Cássio Gabriel, calculou, executou para a boca do gol, Jean Carlos de primeira, bateu mal. Chapou a bola livre na segunda trave, a bola passa à esquerda do gol e vai embora pela linha de fundo. E o lançamento, o cruzamento do Cássio Gabriel foi na medida para o Jean Carlos. Ele chegou inteiraço na bola, mas finalizou mal, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. Perde uma grande oportunidade a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos cravados, segundo tempo. 14ª rodada, é a penúltima rodada, Série 2 no Palma Travassos em Ribeirão. Placar Bandeirantes aponta para você. Ponte Preta 0, Comercial também 0, Edu. 18h30, Paulistão, Corinthians e Santo André na Neoquímica Arena. No Cariocão, mais um gol do Fluminense. Em segundo tempo de Bangu 0, Fluminense 3, mas o Cano só fez um. Futebol é aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. São as emoções da Série A2. É a luta da Macaca, a caminhada Ponte Bretana para voltar à elite do futebol paulista. Vem falta o Comercial para bater. Vem na cobrança, Brian deixou para Romário. Romário levantou na entrada da grande área, tentou desvio de cabeça. O Adriano Luiz vai atrás da bola, ele próprio quem tocou, a bola saiu. É lateral para Macaca bater. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Levanta a bola para o grande ataque, Jean Carlos aperta a marcação, o time do Comercial. Bola para o Wendel na entrada da grande área, para Romário de primeiro, ele bate no canto, a bola passa. E com perigo, hein? Pedrão parece que estava um pouco adiantado, a finalização veio por baixo. E a bola passou com perigo pela linha de fundo. Você viu, né, CH? Vi sim. Eu vi também a Ponte perder com o Giancarlo mais um gol no jogo. Não pode. Aliás, todas as boas jogadas da Ponte surgiram no pé dos pés do Cássio Gabriel. A Ponte não pode dar mole. O que eu falei do primeiro tempo já serve com 6 minutos do segundo. Falta efetividade. O Giancarlo não pode perder o gol que perdeu. Ele estava sozinho, podia até dominar. Aí tentou bater de primeira, pegou na orelha da bola. A bola quase foi na lateral do outro lado. Uma vergonha. A Ponte tem que colocar a bola para dentro, para não correr risco no jogo. Sai jogando a Macaca por dentro, Maurício domina na cabeça do grande círculo pela meia direita, pediu, recebeu Cássio Gabriel. Já tem espetado na direita o Luiz Felipe, a bola chega no Edson. Ajeita o zagueirão, passadas largas com propriedade, sai da ponta, vem para meia, rolou para Felipinho, pela meia esquerda livre. Eliel na área, marcado pelo Thiago Moura, voltou para Júnior Tavares na entrada da grande área, tentou do Ratamoto, foi desarmado o Jean Carlos. Volta para Pitbull, chega o Jean Carlos, toca na bola, Pitbull tira, mas tira por alto, a bola ganha altura, não ganha distância. Chega Maicon Douglas, divide com Júnior Tavares. Leva melhor Júnior Tavares, voltou para Dudu Ratamoto, tentava o passe por dentro, a bola foi desviada. Entre quarta de qualquer maneira, Maicon Douglas desvia de cabeça o centroavante do time do Comercial. E na sequência houve a falta para cima do Wendel, cometida pelo Tiagão, jogo parado um pouco depois da risca do meio campo. Tem falta o time comercialino para bater. A Ponte, portanto, para você que está chegando agora, volta a campo já na terça-feira, dia 7, 8 da noite no Bento Freitas, em Pelotas. Para enfrentar o Brasil de Pelotas, jogo único decisivo, segunda fase da Copa do Brasil, valendo R$2.100.000. A Ponte só pela participação já recebeu 1.250.000 por ter passado pelo Fluminense do Piauí 4-0 no Piauí na última terça-feira, mais 1.400.000 e passando pelo Brasil de Pelotas, chega à terceira fase e receberá R$2.100.000. R$2.100.000. Veja só a importância deste jogo para a Macaca na próxima terça-feira, 8 da noite, claro, com cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes. O jogo está parado, o jogador do time do Comercial sentiu uma contusão, puxou a perna. Foi o Luqueta, camisa 19, acabou caindo e está sendo retirado pela maca humana. E mais uma mexida terá que fazer o treinador da equipe do Comercial, e para não perder a parada, afinal de contas, se ele fizer uma só alteração, ele teria direito a mais uma parada apenas com 3 alterações de uma só vez. Ele fará 2 de uma vez só. Estão ali para entrar o Boré, e é Boré mesmo, não é Borré não, é com R só. Boré, camisa meia dúzia,
E também o 17, que é o glorioso Rafael Ibiapino. O Rafael Ibiapino, já vou até marcar aqui, ó. Vai entrar no lugar do Luqueta. Rafael Ibiapino. E o camisa 16, o Renan Barcelos, sai para a entrada do meia dúzia Boré. B-O-R-E, acento agudo no E. Boré. Tá certo, Edu Pinheiro? Tá anotado aí? É Boré? Boré, tá aqui, no lugar do Renan Barcelos. E o outro é o glorioso Luqueta, foi embora. A Luqueta foi... Ah, sim. Para a entrada do Rafael Ibiapino. Mas Ibiapino não dá para falar, né? Não dá. É muito comprido. Rafael já tá bom. Luqueta já confunde, né, CH? Imagine Ibiapino, né? O Gleger gosta muito do Luqueta como centroavante. Aliás, o CH, você que é o nosso assessor para assuntos gastronômicos. Pois não. Sabadão à noite. Qual é o menu para hoje, hein, CH? Você sabe que em Ribeirão Preto tem um restaurante que tem especialidade em comida espanhola, em porco e frutos do mar também, chama Salamandra. Então, é um negócio de comer rezando. Tanto os frutos do mar como o porco, que é feito à moda espanhola, cortado com prato. É um baby pork, que é servido inteiro, corta aí, quebra o prato. É uma tradição espanhola, um negócio sensacional. Então, para você que gosta de comer bem, pode comer frutos do mar no Salamandra. Estou fazendo jabá aqui não, tá? Fui uma vez só lá. Ou pode comer um belo de um porco. Aliás, eu adoro porco. Pois não, Gleger Zorzinho? Não, só para dizer, eu tô aqui na JG e hoje nós teremos um ragu de rabada. O que você acha? Sensacional. Tá aí, portanto, a dica gastronômica de Carlos Henrique, o bate-pesado oferecimento, os donos da bola. De segunda a sexta-feira na tela da Band Mais TV, Carlos Batista tira toda a sua equipe de comentaristas. E tem polêmica, tem enquetes e tem os quadros que são sucesso, como Na Lata, personagem do dia. Entre outros quadros do programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta, meio-dia na tela da Band Mais TV. 11 minutos e 40, segundo tempo, placar de 0-0. Você não tá maluco não, e nem o narrador. Estamos no segundo tempo, apesar de agora ser 17h45. É que o jogo, na audiência rotativa do rádio, essa também é nova, acabei de aprender aqui. O jogo ficou paralisado por mais de 20 minutos por conta do atendimento médico ao Hilário. O jogador teve um choque de cabeça com o Eliel, atacante da Macaca. Chegou até a perder os sentidos, foi recuperado e levado a um hospital próximo do estádio Palma Travassos de ambulância. Então, enquanto o transporte ocorria, enquanto a ambulância não voltava, o jogo ficou paralisado mais de 20 minutos e gerou todo esse atraso, viu, Gleger? Não, só para dizer, o Edu me questionou aí no intervalo, né, se eu faria alguma substituição. A gente analisando aí, né, agora estamos aí com quase 13 minutos do segundo tempo. Eu acho que, sabe, quem poderia... Assim, o jogo tá pedindo o Gé, né? O Gé. Porque é um jogador de referência e a gente percebe que a bola tá passando ali toda hora, né? Na cara ali do goleirão do Comercial. Então, seria uma alternativa aí, lá para os 15, 20 minutos, eu tentaria colocar o Gé. É isso aí, Gé, o artilheiro da Macaca, está no banco, Matheus Jesus, o Leonardo, o Felipe Amaral. Cavalaria tá toda ali no banco. Se necessitar, o professor Hélio, já diria Edu Pinheiro, pode colocar estes atletas mesmo tendo um jogo importantíssimo na próxima terça-feira lá em Pelotas contra o Brasil. Vem para o programa de ataque o time do Comercial com o Wendel. Ele sai da área, tentou passe para trás, deixou passar o Boré, a bola saiu. Lateral para o time do Comercial. Pois não, CH, fala que eu te escuto. Não, na verdade é para fazer publicidade da nossa casa aqui. Amanhã é retomada a Fórmula 1, né? Boa. Grande Prêmio do Bahrein, meio-dia na tela da Band. E eu acompanhei aqui os treinamentos, né? O grid de largada e Max Verstappen de novo pole position. Segundo Sérgio Pérez, os dois da Red Bull. Em terceiro, Carlos Sainz, ou Sanz, o espanhol. Amanhã uma beleza, retomada a temporada de Fórmula 1, que é o maior sucesso do Grupo Bandeirantes. Sensacional. Amanhã, Grande Prêmio do Bahrein, meio-dia na tela da Band. Boa, CH. E também aqui na Rádio Bandeirantes, né? Meio-dia, o GP do Bahrein, a primeira etapa da temporada 2023, com o atual bicampeão Max Verstappen, o holandês, saindo na pole position. E o Bahrein não tem estrutura, né, pro GP, né? Não, o circuito lá é humilde, ruim, né, Gleber? CH, o circuito lá é ruim. É bastante
humilde. Os caras estão com um problema financeiro. E agora o árbitro marcou uma reversão. Fazia tempo que no futebol profissional isso não ocorria. Do Brian. Tentou cobrar o lateral, a bola fugiu do seu controle. Aquela velha história, né? Pega, dá uma enxugada na mão. Não ocorreu. E a Ponte vai mexer nesse momento. Vai embora o Dudu Retamonte com a 17. A entrada do Guipira. Guipira com a 17. A primeira alteração na Macaca. E aí, CH Guipira em campo já no lugar de Dudu Retamoto. O Duduzinho tá apagado, né? Tá apagado no jogo, entra o Guipira, ele é bastante intenso, né, na parte física, recompõe, tem bastante vontade. Eu acho que é uma alternativa interessante, ele tem entrado quase todo jogo, né? É legal, o Dudu não fez um jogo ruim, mas o Guipira pode dar aí um fôlego e um ânimo melhor pelo lado esquerdo do ataque da Ponte. E aí, Gleger, a primeira alteração na Ponte, Guipira no campo buscando o seu CH, primeiro gol. Intenso. Desculpa, Boris. O Guipira é um jogador intenso, né? Como o CH disse aí. Então, voluntarioso, vai pra cima, né? Não tem medo, volta para recompor. E o Dudu realmente, né? Não sei se pela estratégia de jogo, né? Jogando lá pelo outro lado, participou pouco da partida. O Guipira deve trazer um pouco mais de emoção aí pro torcedor pontepretano. E vem o comercial, atenção, o Wendel foi lançado, entrou na cara do gol, entrou, tocou e é gol! É gol, 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 é gol do comercial! O Wendel tem a 9 estampada na camisa. Um verdadeiro vacilo do setor defensivo da Macaca. Lançamento do Pitbull para o Wendel, que estava completamente livre. Ganhou na corrida do Thiagão e na saída do Pedro Rocha, o Pedrão. Com o pé direito teve a calma, a tranquilidade. Está aberto o placar no Palma Travassos. O gol é de Wendel. Sai na frente o comercial, 16 minutos. Segundo tempo, está registrado. Comercial 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o bate pesado. Você descreveu com precisão. O Thiagão estava dormindo, marcando a bola. Aí o centroavante, o homem de frente, o número 9 da equipe do Comercial, estava livre. Foi metida a bola na velocidade, ele ganhou na velocidade do Thiagão, levantou o cabeção, saiu o Pedrão, ele bateu um rasteiro firme para o fundo do gol. A Ponte dormiu no lance, né? Aquela bola bendita, aquela bola perdida, maldita do primeiro tempo, que eu falei. A Ponte precisa matar o jogo. Depois vem uma bola bandida aí, os caras fazem 1-0 e fizeram. Não estão jogando melhor que a Ponte, fez 1-0. Oportunismo e jogada de categoria do centroavante no Comercial, que faz 1-0 no placar. Bolis. O Wendel, centroavante, que foi revelado pelo Santos. Agora o seguinte, hein, Gleg? A defesa estranhamente da Ponte com uma linha alta e a bola sai ali antes do meio campo, uma bola... Não digo nem que foi um lançamento, né? O Guilherme Pitbull levantou a bola e de repente o Wendel saiu cara a cara com o Pedrão. 1-0 para o Comercial. Um grande erro da grande maioria dos zagueiros do futebol brasileiro. O CH descreveu aí, fica olhando a bola. Né? Onde estava o Edson? Porque no lance ali, normalmente quando você está atacando, você tem que estar com a sua primeira linha posicionada. E só estava o Thiagão ali olhando a bola... Né? Deixou o centroavante sozinho. Olha a Ponte, Gleger, Cássio Gabriel, boa jogada na direita, levou pro fundo, cruzou, mas a bola saiu. A bandeirinha dedurou na jogada individual de Cássio Gabriel, é tiro de meta pro Comercial, completando o Gleger. Então é exatamente isso, né? A bola bandida, ficou ali olhando a bola, ninguém marcando. Poxa vida, quando você tá executando uma linha alta, os homens da primeira linha tem que estar muito atentos para que isso não aconteça. No primeiro tempo estava bem ajustado. Mas no segundo tempo realmente dormiram ali, ficaram olhando a bola, não sei aonde estava o Edson, depois eu quero ver a imagem novamente, porque o Thiagão estava sozinho, porém deixou o centroavante sozinho também. Quando é assim, cola no cara, né, vai pro confronto 1 contra 1. Ficou vacilando, dormiu e o atacante foi muito competente e botou a bola na rede. Olha, exatamente, né? Ele subiu no alambrado e recebeu o cartão. E vem Comercial de novo, Adriano fez o passe para trás, tira Maurício, tira mal, voltou para Guilherme Pitbull. 1-0 para o Comercial, 19 segundo tempo. Ele domina, puxa a bola, sai da ponta, vem para meia, parou e voltou. Recomeça com Maicon Douglas, confirmando o cartão, CH. Por comemoração, né? Subiu no alambrado, ficou todo entusiasmado, com razão, né? Fez um gol muito importante para o Comercial, que tenta se classificar.
O Wendel, centroavante do Comercial, recebeu cartão amarelo. E esse resultado mantém o Comercial no G8, está subindo para 21 pontos. Vem Macaca, Luiz Felipe, lá pela direita, partiu para cima na marcação do Thiago Moura. Parou, prendeu, olhou, pensou, ficou preso, isolado, marcação dupla. Mesmo assim, parte para a finta, levantou para a boca do gol. Maicon Douglas tira mal, Cássio Gabriel de primeira por meio da área, afasta Pitbull. Tira de qualquer maneira para o Comercial. Tem mais ponte, Maurício para Júnior Tavares. Dominou, limpou, controlou e foi desarmado. Chega Romário para cortar. Vem contra-ataque para o time do Comercial. Domina pelo meio, limpou, escapou. Rafael Ibiapiano. Abertura aqui pela direita para Romário. Já duas mexidas na ponte. Matheus Jesus e Gé. Eliel dá uma chegada dura ali para cima do Romário, ficou caído, o lance segue. Guilherme Pitbull lançou na esquerda para o Wendel, recebe em posição legal para o time comercialino. 20 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Comercial. Ele para, breca, voltou para Borré. Borré recolheu, dominou, devolveu na ponta para o Wendel, na marginal do gramado. Ainda o Wendel, centroavante, protege, usa o corpo na marginal do campo, tentou a finta. Chega na marcação, a zaga na ponte, a bola volta para Cássio Gabriel, que recua e recomeça com o goleiro Pedrão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo do Valodeste, eu confirmo Série A2. E não serão duas, não serão três mexidas na ponte. 14ª rodada, Ponte Preta 0, Comercial 1, Edu Pinheiro. 18h30, tem Corinthians e Santo André. Lá no Rio, mais um gol do Fluminense, de novo Cano. Cano marcou 2, em Bangu 0, Fluminense 4. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bem, vamos com as alterações no time da Ponte. 3 alterações de uma só vez no time Ponte Bretano. Eu vou confirmar para você, só aguardando a última mexida para confirmar as 3. Tá ok, então beleza, vamos lá. André com a 15 entra no lugar de Júnior Tavares com a 22. Maurício sai com a 18 para a entrada de Matheus Jesus com a 20. E Eliel sai para a entrada de Gé com a 19. Então estão em campo Matheus Jesus, André e Gé. Lembrando que o Guipira nem chegou a tocar na bola, né? Quando o Guipira entrou, saiu o gol do time do Comercial, também já estava em campo. Em contrapartida, o Comercial, detalhe, né, no uniforme do Comercial tem o nome do jogador atrás da camisa. Então saiu o Brian com a 26 para a entrada do Túlio com a 7. E vai entrar no quarto zagueiro Luiz Eduardo. Tem um jogador do time do Comercial sentindo, acho que é o Maicon Douglas. Me parece ser o Maicon Douglas, que vai entrar já no time comercialino, que está vencendo o jogo por 1-0. E, portanto, o Túlio estará em campo no lugar do Brian. E o camisa 4, o Luiz Eduardo, vai entrar nesse momento no lugar do 3, Maicon Douglas. É isso mesmo, Luiz Eduardo. Então tem uma zaga nesse momento reserva. Pelo menos iniciaram o jogo na reserva os dois jogadores. O Maicon Douglas sai com problema no joelho. Entra o Luiz Eduardo com a 14. E sai também o Brian com a 26 para a entrada do Túlio. 5 alterações de uma só vez, devidamente anotadas, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ah, sim, Boris. Essa categoria espetacular não tem jeito. Muito obrigado, tá registrado. E aí, CH, 3 alterações na ponte. Falando da ponte, Gé, Matheus Jesus e André estão em campo. Carlos Henrique. No momento do gol do Comercial, eu achei que o Hélio dos Anjos invadiu o gramado. Ele deu uma bronca na defesa da ponte do tamanho da cidade de Ribeirão Preto. Com razão. Ficou louco da vida, né? Tanto é que imediatamente ele mandou aquecer 3 e está trocando por atacado. Tá certo. A ponte tomou um gol e eu não estou aqui desmerecendo o gol do Comercial. Por falta de atitude. A atitude que a ponte teve no primeiro tempo e no segundo tempo voltou sonolenta. Por isso que o Comercial fez 1-0. Já ultrapassamos a metade do segundo tempo. Já Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, também comenta. Você que está ligado no AM, no FM, também no YouTube. Tem falta o time do Comercial para bater. O Comercial vence por 1-0. Romário vem para a bola, levantou para a boca do gol. Pedrão saiu do gol, deu um soco na bola. Rebote fica por time comercialino. Adriano Luiz tocou mal na bola. André de cabeça para Guipira, tenta armar o contra-ataque. Tocou mal para o André, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Comercial bater. E aí, Gleger? Gé e Matheus Jesus, titularíssimos em campo na ponte. Então, eu dizia no intervalo, né, que o Matheus Jesus seria uma alternativa. Ele é um jogador de muita qualidade, um jogador que pisa na área. A ponte estava precisando um pouco de qualidade ali do meio para frente. O Gé entra no lugar do Eliel, não que o Eliel foi mal, mas assim, estava muito preso ali na marcação.
E o Eliel não tem característica de referência, né? Daquele pivôzão. A característica do Eliel é diferente. E agora entra o Gé, que é um cara muito competente, o atacante. O André é uma incógnita, né? A gente provavelmente um pouco mais de juventude aí, para mim, oxigena um pouco, dá um descanso ali pro Tavares. Então eu particularmente gostei. Era as mudanças que eu também faria. Então para mim acerta o Hélio. 1-0 para o Comercial. Guilherme Pitbull no círculo central, tentou o passe na ponta muito forte, a bola quicou dentro do campo, voltou, mas havia saído. Lateral que o Jean Carlos já cobrou, solta o jogo curtinho para Felipinho na quarta zaga para Thiago Oliveira, o Thiagão, bola Macaca para cima do Comercial em busca do gol de empate, domina Edson para Macaca, já pisando no campo ofensivo, ele carrega, a bola dá liberdade, ele partiu, aí tentou o passe para o Cássio Gabriel, a bola foi curta, chega para fazer o corte o time do Comercial, bola solta com Túlio tentou a jogada individual, acabou saindo no copo ali tudo, lateral de graça para Macaca bater, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Gé na entrada da grande área, falta para cima dele, foi seguro pelo zagueiro Luiz Eduardo. Na meia direita o jogo está parado, é falta para Macaca, confirmando. 14ª rodada, Série A2 no Palma Travassos em Ribeirão. Comercial 1, gol de Wendel, 0 para Macaca, Edu. No finalzinho, Marrone marcou mais um, final para Bangu. Bangu 0, Fluminense 5, repetido, o Cano marcou 2 gols, hein? 18h30 tem o jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, Corinthians e Santo André. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos com o Timacho de Carlos Batista, Série A2, penúltima rodada desta primeira fase. A Ponte tem falta perigosa para bater. Cássio Gabriel com o pé direito, Matheus Jesus com a canhota, colocando nesse momento 4, 5, 6 seus jogadores na risca frontal da grande área Macaca. É uma grande oportunidade, pontualmente 18 horas no horário oficial de Brasília. O quinto sinal aponta para você. Vem Matheus Jesus, capricha aqui da autorizada a cobrança, ficou na barreira, explodiu na barreira, volta para Luiz Felipe na entrada da grande área, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Comercial bater. Não deu a ação ofensiva da Ponte, não deu em nada nesse momento. Primeiro com o Matheus Jesus, que bateu mal a falta, e depois na tentativa do Luiz Felipe, segue 1-0 Gleger Zorzin. Só não pode desesperar pelo resultado, né? Você vê que a Ponte já com o Matheus Jesus já ganha um passe refinado no meio de campo, com o Gé já tem uma presença de área maior. Não pode desesperar, dá tempo ainda da Ponte se recuperar no jogo para tentar reverter o resultado. Agora, precisa ter calma, a mesma calma que eu pedia lá no primeiro tempo, ela precisa ter agora ainda mais, né? Porque agora está atrás do placar e vai ter que correr dobrado. Agora, se ela tiver calma, qualidade ela tem, e tiver um pouco mais de concentração na hora da definição, ela pode empatar o jogo. Olha, agora o Bandeirinha foi mal no lance, inventou uma falta que não existiu para cima do Wendel, cometida pelo Felipinho, é aqui na ponta direita, a falta está marcada a favor do time do Comercial. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Na bola parada do Comercial, busca o segundo gol. Estádio Palma Travassos, que ainda tem aquele placar raiz. Tá lá, ó, Comercial 1, a placa foi trocada, Visitantes 0. Ela está posicionada atrás do gol defendido pelo Pedro Rocha, o Pedrão, neste segundo tempo. Para onde ataca o time do Comercial. Tem falta para bater aqui na ponta direita, Guilherme, Pitbull e Romário. Partiu Pitbull, pé direito, levantou para a boca do gol, 2 ponte-pretanos foram para a bola. Houve o desvio no primeiro lance e o Matheus Jesus cortou. E agora o Romário dá uma engrossada, tentou o recuo, pegou mal na bola, a bola saiu de graça, lateral para Macaca. Macaca tem pressa, Matheus Jesus já cobrou para André, André devolveu para Matheus Jesus, pela ponta direita para André, André devolveu para a meia, enfiou no comando para Gé, entra e quarta, tira de qualquer maneira a defesa. Eu vi ali o Hélio dos Anjos conversando com o Felipe Amaral. Já poderemos ter aí o Amaral em campo na Macaca. Bola solta atrás, vem embora de novo a Macaca, Matheus Jesus pela meia esquerda, dominou, protegeu, chegou na marcação, jogador do Comercial, e foi o Matheus Jesus o último a tocar na bola. Está apontando o árbitro, lateral para o Comercial bater pela direita no campo ofensivo. Foi embora Felipinho. Felipinho com a meia dúzia sai e entra Felipe Amaral, o Amaralzinho com a 8. E aí, CH, quase 30 minutos. Segue 1-0 para o Comercial, que é aquele time que agora está vencendo o jogo. Luta mais para o jogo, briga. A Ponte, é bem verdade, não teve nenhuma oportunidade clara na etapa final, CH.
A grande verdade é que o comportamento da Ponte no segundo tempo não é o mesmo do primeiro. Tudo bem que o Comercial está posicionado de uma outra maneira, né? Precisa do resultado, mas a Ponte não podia cair de produção como caiu. Tinha que continuar concentrado, intensa, marcando direitinho, como fez no primeiro tempo. Não precisava nada disso. Não precisava nada disso. Passar pelo que a Ponte está passando no jogo. Agora vai ter que correr atrás. Olha a Ponte que pira na entrada da grande área. Tabela com Matheus C. Jesus. Entra e corta a rasca de qualquer maneira, Luiz Eduardo. Quase a macaca com Guipira. Enfim, nós cobrávamos e uma jogada trabalhada aconteceu. Lateral para Macaca bater com o Jean Carlos. Ele cobra o lateral, solta o jogo por dentro para André. André voltou para Felipe Amaral. Domina o Amaralzinho, faz a finta, caiu, falta para cima dele. O árbitro apontou a falta na meia esquerda, falta para Macaca, que tem 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nesta Série 2 do Campeonato Paulista. Bola solta para Matheus C. Jesus, ele ajeita, domina no círculo central para André. André recolhe, domina mais um garoto da base. Ajeitou, dominou, devolve para Matheus C. Jesus. De frente pro gol, a pumba, a bola subiu, foi embora. Soltou a canhota, Matheus C. Jesus, mas a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. A Ponte tentou chegar, mas não no alvo. A finalização do Matheus C. Jesus. Você estava dizendo sobre esta falta de ofensividade da Ponte na etapa final, hein, CH? Tá mais saliente, né? E o Matheus Jesus tem personalidade, né, Boris? Ele senta a pua mesmo. Ele precisa, ele deve ter recebido esse tipo de instrução, não é? Entre outras coisas. Matheus, entra lá e empata o jogo para mim. Porque a Ponte está sem atitude no segundo tempo. Agora melhorou um pouco. Vamos ver se dá tempo de empatar. 31 segundo tempo, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito. Somos quase 17 mil. Quem sabe, hein? Vamos bater logo 17 mil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está acompanhando nossa transmissão, assim como Andréia Mantovani, sempre agitando nas redes sociais. Meu amigo João Paulo Formaggio. Alô, Nivaldo Coão, Rei de Capivari, também está ligado no YouTube na Rádio Bandeirantes. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Sai jogando a Macaca no campo defensivo com o Edson. 1-0 para o Comercial, gol marcado pelo centroavante Wendel. Aos 16 minutos da etapa final. Thiago Oliveira para Guipira pelo setor esquerdo, tem a marcação, pressão André Luiz, aliás do Adriano Luiz. Ele volta no círculo central para Amaral, trabalha para com o pé direito, sinalizou para a passagem do Luiz Felipe. Luiz Felipe passou, mas o Amaral não tocou e agora foi desarmado na bola pelo Túlio. Chega o Edson, trava, a sobra da bola fica ainda para o time do Comercial. Aqui no meio com o Rafael para Adriano, dominou, saiu na cara do gol, pé direito, bateu para fora. Passa a direita, a finalização do atacante Adriano Luiz. E a Ponte perdeu a bola ali na origem e propiciou a finalização do time do Comercial. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5, segundo tempo. Em Ribeirão Preto, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. Comercial 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, a final pelo Carioca, Bangu 0, Fluminense 5, o Cano marcou 2 gols. 18h30, Neoquímica Arena, tem Corinthians e Santo André. E amanhã, 16 horas, Brinco, Guarani Palmeiras. Quem narra aqui é o amigo Batista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guipira gira por dentro para Amaral, vem embora Macaca, Macacado na expectativa, André, de frente para o gol, solta a bomba, a bola passa e vai embora. À direita do goleiro Jefferson Souza, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Comercial. E o jogo, Gleger, 33 segundo tempo, 1-0, Comercial na frente em Ribeirão. Então, ainda falta, né? Você vê que a Ponte tenta finalizar de fora da área ali e no primeiro tempo ela tinha algumas jogadas de linha de fundo, a bola passando na área, por isso que eu pedi a presença do Gé, né? Que é um jogador de presença de área. Mas a gente percebe que mudou a estratégia do Hélio, tentando chegar por dentro. O meio tá muito congestionado, né? Ou acerta um chute lá, né? Para tentar deslocar o goleiro, ou nada. Então, assim, tentar jogadas de linha de fundo, tudo bem. O jogo já está desgastante, o pessoal, os laterais, né, mais desgastados, mas eu tentaria ainda jogadas pela linha de fundo para tentar essa chegada, até porque tem Matheus Jesus, tem o Gé, né, entrou o Amaralzinho, que o Amaral ele faz esse balanço de lado, né, lado e outro, ele tem essa característica, então eu tentaria mais jogadas de linha de fundo. 34 segundo tempo, desce
Marca Matheus Jesus, abre, vira direita para Luiz Felipe, empurrou na ponta para Cássio Gabriel, foi forte o passe. Chega primeiro Luiz Eduardo, leva a bola para a linha lateral e tira com a canhota, colocando a bola para fora. Cedendo lateral é para Macaca bater, vem para a cobrança o capitão Luiz Felipe, fez o passe para Cássio Gabriel, setor direito, devolve para Luiz Felipe na marginal do gramado, bora Macaquinha, bola solta na ponta para Cássio Gabriel, recolheu, dominou, limpou, tentou cruzamento, na verdade ele tentou bater contra as pernas do adversário, mas não conseguiu, a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Comercial bater. E assim que o futebol acabar, já, hein? Vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro mais uma vez vai dar o recado aqui na Bandeirantes com o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. E Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola colocada para fora, é lateral para o time do Comercial bater pelo setor direito, o campo ofensivo. Alambrado pertinho ali do campo, pertinho da risca lateral, a galera pressionando, a torcida do Bafo, a torcida do Comercial, esse tradicional e time do interior do Brasil. Bola solta para Romário, ajeita, domina, pressiona Guipira, tira de qualquer maneira Thiago, levanta para o grande ataque, ninguém do Comercial, a bola sobra para Edson, recolhe, domina a bola, agora já tem a marcação, pressão do Rafael Ibiapano, ele volta para o goleiro Pedrão, que devolve para Edson, sai jogando para Macaca no campo ofensivo, Macaca tentou ataque, bola para André, ajeita, domina no círculo central, falta do Pitbull, deu uma rasteira ali para cima do André, cometeu a falta que a Ponte já cobrou. Ficou de graça ali pro Pitbull, hein? Saiu de fininho o Guilherme Pitbull. Falta já cobrada, Thiago Oliveira, o Thiagão meteu na ponta para Jean Carlos, abriu para Guipira na marginal do gramado, passou, levou a marcação Jean Carlos, ele sai da ponta, vem para meia, prendeu para André, de frente pro gol, clareou, pé direito, acabou errando, entra e quarta, tira de qualquer maneira, zaga do Comercial, tentou passe para Matheus Jesus, lateral que a Macaca vai cobrar pelo setor direito, vem para a cobrança Matheus Jesus para a Ponte. E agora o Gandula demora para devolver a bola. O próprio Matheus Jesus tem pressa e cobra o lateral. Falta o jogo para Thiago Oliveira no primeiro terço do campo. Ele recua para o goleiro Pedrão. Vem na sua intermediária Pedro Rocha. O Pedrão jogando todo de azul. Bola solta para Edson. Edson meteu para Matheus Jesus pelo setor direito. Ele tentou a finta. Tem a marcação, pressão do Túlio. Chega Túlio. Toca na bola, a bola sai. É lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo. Guipira tentou roubar, chegou Luiz Eduardo, tocou na bola, insiste a Macaca, Felipe Amaral buscava o passe pro Gé. Entre quarta, tira a defesa Comercialina. Confirmando em Ribeirão Preto, Palma, Travassos. 37 minutos, segundo tempo. Ponte Preta 0, Comercial 1, Edu Pinheiro. Hoje pela manhã na Série A2, São Caetano 1, Oeste 3. E amanhã 10 horas, 4 jogos, entre eles Santista e 15, lá no campo da Santista, hein? Olha o charutinho do Parque São Querido, lembrando aqui que na quinta-feira foi aniversário da Amélia. Amélia, torcedora da Ponte, aquele abraço, saúde, felicidade e paz, Amélia, muito obrigado. Amarelo pro Túlio, por retardar o início do jogo. Camisa 7 do Comercial recebeu o cartão. Vem para a Macaca com o André de novo, entrada da grande área, cavou lá dentro para Guipira, a linha lateral da grande área, dominou, levou pro fundo, saiu da área, ainda ele espera a chegada de um companheiro. Guipira protege, segura a bola, ponta esquerda, voltou para André. André levanta a cabeça, mas não cruza, rolou por dentro para Felipe Amaral, levantou para Matheus Jesus, muito forte a bola lançada. Foi embora pela linha de fundo, ele tentou aquele arco para a chegada do Matheus Jesus, mas foi muito forte, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. CH, reta final do jogo, em 38-39, 1-0 para o Comercial em Ribeirão. O time continua ansioso, né? Apesar das mudanças da entrada do Matheus, da entrada do Gé, o time está intranquilo para poder essa penúltima bola chegar com qualidade na frente. E para piorar, o Comercial agora, nesse momento, está marcando muito bem. A Ponte está no jogo, está com mais posse de bola, está tentando, tem condição de empatar, mas o jogo está indo para uma situação um pouco mais complicada para a Ponte, que é o seguinte: o Comercial a todo momento parando, picotando o jogo e ganhando tempo e fazendo cera. Aí fica mais complicada
para a equipe do Hélio dos Anjos. Vem para a Macaca, Matheus Jesus, entrada na grande área, pé canhoto, dominou, calibrou, disparou para fora, mas a bola desviou no meio do caminho. Uma paulada do Matheus Jesus, quase vai no ângulo do goleiro do Comercial. A Ponte tem escanteio para bater, que paulada do Matheus Jesus, desviou no zagueiro na entrada da grande área. Cássio Gabriel vem para a bola, capricha que dá. Vem para a bola, Cássio Gabriel, levantou, fechado na área, tira a defesa, voltou para Matheus Jesus. Dominou, ficou sem ângulo, ele tentou recuar para André. Chega a zaga do Comercial, tira. E na sequência o jogador comercialino saiu com bola e tudo pela linha lateral. Quase o Matheus Jesus em grande estilo. Empata para a Macaca no Palma Travassos. Segue 1-0 para o Comercial. Domina Felipe Amaral, ele solta o jogo por dentro. Thiago Oliveira, a ponte todinha no campo ofensivo. Dominou agora o Cássio Gabriel pela esquerda, soltou na entrada da grande área para Gé. Gé dividiu, foi para a bola, voltou espirrada. No comando o Cássio Gabriel tentou o domínio de costas do gol. Insistiu no lance, acabou perdendo. Chega a zaga do Comercial para cortar com Guilherme Pitbull. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em mais um jogador do Comercial caído no gramado do Palma Travassos, é o camisa 4, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, camisa 4, zagueiro, está caído nesse momento no gramado do Palma Travassos. Gleger Zorzinho, aquela bola do Matheus Jesus, hein? Se não desvia no meio do caminho, entraria no ângulo do goleirão do Comercial, em Gleger. Ele pega muito bem na bola de fora da área, né? Ele tem essa característica. Concordo com você que se ela não desvia, você vê que mesmo com o desvio ali, ela pegou, tocou a rede pelo lado de fora ali, né? Ele tem muita qualidade, o Matheus. Você vê que ele entrou, a Ponte já tem um passe refinado. Agora, falta, que nem o CH disse, né? Vai passando o tempo, a ansiedade vai aumentando, né? Aquela tensão de tentar empatar o jogo. E a gente percebe que é exatamente isso. Uma metida de bola agora aí que nós vimos, acho que foi pelo Felipe Amaral, um lance que ele poderia ter triangulado ali, né? Tricotado na frente da área, até esperar o momento certo. Tenta uma metida de bola, forçando uma jogada. E a zaga do Comercial, nesse momento, a malha de marcação está muito forte. O Comercial já abdicou de jogar. Ele só está se defendendo. Se a Ponte tiver um pouquinho mais de tranquilidade, pela qualidade que tem os seus atacantes, ela pode empatar, mas se não pode deixar a ansiedade ultrapassar a vontade de fazer o gol. Vinha o Comercial no campo de ataque, o Rafael Ibiapano arriscou pro gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 42 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo no Palma Travassos em Ribeirão. 1 pro Comercial, 0 para Macaca, Edu. Seguinte, em terça-feira, 20 horas em Pelotas, segunda fase, Copa do Brasil. Brasil de Pelotas e Ponte. Se der empate, vai para pênalti e vale R$2.100.000. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado, falta do Matheus Jesus para cima do Luiz Roberto, lateral direito do Comercial, que vinha pro apoio. Matheus Jesus primeiro reclamou com bandeira, agora segue reclamando com o árbitro. É que ele tá pendurado. E um detalhe que o Luiz Roberto, ele na disputa caiu fora do campo, mas estava pertinho ali do banco do Comercial, alguém gritou, rola para dentro do campo. E ele rolou. Segue reclamando ali, nesse momento já forçando, né? Um cartão Matheus Jesus, mas me parece que nesse momento a estratégia não deu certo. Apenas mostrou, marcou a falta o árbitro. Vai subir a placa do quarto árbitro já, para determinar o tempo acrescido no Palma Travassos. 1-0, hein? O Comercial está chegando a 21 pontos. Dá aí uma arrancada para buscar a classificação, a próxima fase do Campeonato Paulista da Série 2, afinal de contas, os 8 primeiros se classificam. Vem para a cobrança da falta, Romário na bola parada para o time do Comercial, pé direito, levantou para a boca do gol, de cabeça, Matheus Jesus, só para cortar. A sobra da bola fica para o time do Comercial, na entrada da grande área, Adriano Luiz, linha lateral, setor esquerdo, ele puxa a bola na ponta para Boré, levantou, cruzou para a boca do gol, Túlio, desvia de cabeça, chega o Pedrão, pega a bola não sai não, bandeirinha ficou ali na dúvida, a torcida reclamou, mas a bola não saiu não. Pedrão já faz a reposição, tentou na ponta para Guipira, chega Romário, desvia no carrinho,
e vibra pertinho da galera. Vai pra galera o Romário. Bola colocada pra fora. É lateral pra Macaca bater. Ali o Gandula demora pra devolver a bola. A galera fica na bronca e agora sim vem para a cobrança o Jean Carlos para Macaca. Setor esquerdo, levanta o campo de ataque para Gé. Já tá bem marcado perto. A bola para volta para Luiz Roberto. Enche o pé e tira de qualquer maneira por time do Comercial. Ela sobra para o Wendel. O Wendel contra a marcação do Thiago Oliveira. Tentou levar a marcação. Sai com a bola e tudo pela linha lateral. Lateral já batido. Já foi cobrado o lateral, Jean Carlos. Acorda, meu filho. Thiagão já cobrou. Ele ficou pedindo a bola ali para o Gandula. O Thiagão já cobrou o lateral. Bola para Felipe Amaral. Ele abriu na ponta para Jean Carlos. A ponte busca pelo menos o gol de empate. Ajeitou, recolheu, dominou, abriu na ponta no último terço do campo para Guipira. Tem a passagem do Jean Carlos. Soltou para ele. Gé espera na área. Prepara o cruzamento. Levantou, cruzou para Gé na área. De cabeça o mergulho para fora. Matheus C. Jesus foi quem mergulhou para fora. Com o goleirão vendido, Guipira, Jean Carlos levantou na medida. O Gé tentou o desvio, o zagueiro tirou e a bola ficou na cabeça do Matheus C. Jesus, que também mergulhou caprichosamente. A bola passou, CH. Não pode, né? Não pode perder uma oportunidade dessa, né? A Ponte teve 3 oportunidades no jogo para fazer pelo menos um gol e não conseguiu, né? Faltou precisão, faltou capricho. E a arbitragem está dando o acréscimo de 6 minutos, Leandro Bolha. Isso! Vamos até 51 no pau a Travassos, domina André para Macaca. Dá 1-0 para o Comercial. Gé no pivô, fez o passe atrás para Matheus C. Jesus. Toca mal na bola. Agora ele vai fazer a falta lá. Bateu Jesus, chegou. Não, foi na bola. Recuperou na bola. Ele foi quem sofreu a falta. Aí acabou se estranhando com o Adriano Luiz. Saiu de mansinho, saiu de fininho. Mas tá pedindo calma para os dois. O Adriano vai lá, pede desculpas pro Matheus. E agora o cumprimento no fair play, beleza? Rolou até um beijinho ali, um cumprimento legal, bacana entre os dois jogadores. Fala aí, CH. Não, deu repercussão, né? A história do Baby Pork, né? E explicando na linguagem um pouquinho mais coloquial, ele é um porquinho que é abatido com 21 dias, né? O espanhol chama de continilo. Então o porquinho é bem pequenininho, né? Eu falei do Salamandra, restaurante que tem aí em Ribeirão Preto, né? Cidade maravilhosa, tem ótimos restaurantes, mas essa comida tipicamente espanhola é o continilo, que é um porquinho abatido com 21 dias de vida. Boles. Boa, CH. Dica gastronômica do CH, o bate pesado. Oferecimento jogo aberto aqui na Bandeirantes já. Edu Pinheiro para repercutir até aqui. 1 para o Comercial, 0 para a Ponte. 47, vamos até 51 em Ribeirão Preto. Domina Felipe Amaral. Na cabeça do grande círculo, soltou na meia esquerda para André. André carrega, a bola tem o Gé na área. Recolheu, dominou, abriu na ponta esquerda para Jean Carlos. Ajeitou, pisou na bola, devolveu para André. Entrada na grande área, dominou, limpou. Jean Carlos passou, ele soltou para Guipira. Para Jean Carlos, linha lateral da grande área. Levantou na segunda trave. Para Cássio Gabriel, a bola passa por ele. Túlio tenta chegar, chega primeiro Cássio Gabriel, tentou a finta, Boré. Chega, toca a bola para fora e o torcedor do Alambrado vibrou também. A bola saiu, lateral que a Macaca já cobrou. Matheus Jesus. Para Edson, para Matheus C. Jesus na meia direita. Vem cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Thiago Moura. Completa Guilherme Pitbull, mas é para volta para Matheus C. Jesus. Ele dominou no bonito, sai da ponta, vem para mim, para Amaral. Amaral para Matheus C. Jesus. Dominou, clareou para bater pro gol, foi ao solo. Insistiu Felipe Amaral. Rasca de qualquer maneira Luiz Eduardo. É pressão da Macaca, 48, segundo tempo, 1-0 para o Comercial. O torcedor tá pedindo o final do jogo, mas calma, tem jogo ainda. Pelo menos mais 3 minutos. Domina Edson. Na ponta para Luiz Felipe. Tentou a tabela. Voltou para Cássio Gabriel. Ele bota na frente, escapou, limpou, fintou, caiu. O Atro mandou seguir. Segue o jogo. Bola para o time do Comercial. Lançamento para o Wendel. Agora ele parou. E os jogadores da Ponte ficam na bronca porque ele não marcou a falta em cima do Cássio Gabriel. E agora aponta a falta para cima do jogador do Comercial. Até pintou um clima. Ih, rapaz. Matheus e Jesus empurrou o Luiz Eduardo. Agora sim ele achou o cartão. Cartão amarelo por Matheus Jesus, que empurrou o zagueirão Luiz Eduardo. Me parece que pintou um outro cartão ali no início do lance. Fiquei na dúvida se foi pro Luiz Felipe ou foi pro Amaral. O Amaral tá apontando pro árbitro. Olha aqui, ó, o que ele fez na minha perna. Que o árbitro não deu falta. Pra mim foi falta. Falta clara, né, Gleger? Em cima do Cássio Gabriel, Felipe Amaral também estava ali no lance. Da entrada da grande área seria falta pra Ponte. O Gleger. Primeiro que foi falta. Isso eu concordo contigo. E agora o Matheus, né, ele já estava... Eu disse isso antes de começar o jogo. Né, que ele vem para tomar o terceiro, está suspenso da próxima partida, entra nas quartas de final zerado
E foi nítido, né? Ele tentou ali naquele lance ali na lateral esquerda de defesa da Ponte, tentou, falou, gesticulou, o árbitro levou na mãe. Agora, meu amigo, ele deu um empurrão no cara lá. E ia ter que ficar atento, né, cara? Num lance aí agora, faz uma falta, toma o segundo amarelo e é expulso, pode comprometer. Bom, enfim, tá aí, tomou o segundo cartão e o terceiro tá fora da próxima partida. O Matheus Jesus, que é um jogador importantíssimo para esse time da Ponte. Agora foram 2 cartões a checar do Luiz Felipe. E aqui Guipira faz boa jogada, invadiu a área, tem Gé pedindo, Guipira rolou pra Gé, passa por ele, volta para Matheus Jesus, ajeitou, bateu no canto, golaço! Gol! Da Ponte! Matheus Jesus tem a 20 estampado na camisa. Jogada de Guipira pelo setor esquerdo, levou no limite, rodou pra Gé, o Gé não dominou legal. Mesmo assim, tem o cacuete de fazer boas assistências, girou o corpo e viu Matheus Jesus livre na entrada da grande área, pedindo a bola desesperadamente. O Gé apenas rolou e o Matheus Jesus chapa a bola com a canhota. Meia direita do goleirão que pulou a meia altura, nada pôde fazer. Um chapa na bola, um chapado na bola espetacular de Matheus Jesus para empatar o jogo. Faz a festa a torcida da Macaca. A Ponte empata o jogo na reta final. Vibra a macacada, pula, sai do chão e vibra! Vibra a macacada, a Ponte vai buscar o empate no Palma Travassos. Matheus Jesus coloca lá dentro em grande estilo para empatar o jogo. Predestinado Matheus Jesus. Na marca de 50 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Palma Travassos. Matheus Jesus. Ponte Preta 1, Comercial também 1. Jefferson Souza não, goleirão, a bola no fundo da sua rede. A Ponte empata quando começa a cair uma chuva forte em Ribeirão Preto. E o detalhe do gol, Gleger Zorzin. Que golaço, né, cara? O Matheus Jesus, ele é prateleira de cima, não adianta. Essa divisão realmente é muito pouco para esse jogador. Tava falando agora dele, que é um jogador importantíssimo para esse time da Ponte. Jogador importantíssimo para qualquer time. Que golaço! Um golaço do Matheus Jesus. E assim, a Ponte empata o jogo nas mexidas do Hélio dos Anjos. Gostei demais, 1-1, resultado importantíssimo para a Macaca, Boles. No momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. No último lance, a Ponte empata o jogo com Matheus Jesus. E uma chuva chega, chuva forte para lavar a alma do torcedor Ponte Bretano. Matheus Jesus empata aos 50 minutos. A Ponte soma mais um ponto e evita a segunda derrota na Série 2. Jogado do Guipira, participação e assistência do Gé. E uma finalização espetacular de Matheus Jesus na entrada da grande área. A Ponte empata. Termina o jogo em Ribeirão Preto. Ponte Preta 1, Comercial também 1. Fique ligado na Bandeirantes. Na sequência vem aí Edu Pinheiro. E depois tem o jogo aberto para repercutir um pouco mais. De 1 pro Comercial, 1 pra Ponte Preta. Fique ligado aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. A Ponte com uma equipe alternativa, porque na terça tem Copa do Brasil, joga em Pelotas contra o Brasil, jogo marcado e divulgado hoje pela manhã nas redes sociais. O jogo vai ser às 20 horas, a segunda fase, valendo R$2.100.000. Em detrimento disso, a Ponte entrou com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Dudu e Eliel. Foi assim que a Ponte começou as alterações. A primeira 15 do segundo tempo saiu Dudu,
entrou Guipira. E depois, a 21 minutos, 3 alterações. Aqui a Ponte perdia, né? 21 minutos, a Ponte perdia. Aí o Hélio fez 3. Sacou o Felipinho e entrou... o Maurício saiu, entrou o Matheus Jesus. Saiu o Júnior Tavares, entrou o André. André, atacante da base, fez a sua estreia. E saiu Eliel para a entrada do Gé. Aí sim, a 29 minutos, saiu o Felipinho e entrou Amaral. Mas com uma equipe alternativa, no primeiro tempo, a Ponte perdeu com Eliel, incrível cara a cara para fora. A Ponte perdeu com o Júnior Tavares a 63 minutos. E Cássio Gabriel e Maurício perdem a 75, repito, do primeiro tempo. Porque a partida ficou paralisada a 25 minutos, em detrimento de um choque de cabeça entre Eliel e Hilário do Comercial. A ambulância entrou no gramado, Hilário foi levado para o hospital, a partida só reiniciou quando a ambulância voltou. Tem que ter 2 ambulâncias. Bom, enfim, um longo primeiro tempo, 0-0, e aí o Jean Carlos perde gol a 4 minutos, e aí no lançamento contra-golpe, o Wendel faz 1-0 Comercial. O Wendel, que é o artilheiro do Comercial, é o 7º gol dele, tá? E depois, com as alterações, entra na fita Matheus Jesus. Uma paulada a 39, desvia na zaga, senão seria um empate. A 45 minutos, uma cabeçada incrível, gol que ele perdeu, Matheus Jesus de cabeça. Um cruzamento do Jean Carlos, desviou na zaga, só para Matheus Jesus, cabeçou para fora. E aos 50 minutos, jogada do Guipira, hein? Guipira, uma jogada sensacional, tão injustiçado por vocês. Guipira faz a jogada, sobra para Gé, que dá assistência para Matheus Jesus numa paulada 1-1. Agora, teve sorte também, porque o Matheus Jesus, ele provoca o cartão amarelo. Só que ele provocou, não sei se vocês repararam, com uma certa... Ele deu um empurrão no cara. De repente, poderia ter saído uma briga, de repente, poderia ter sido uma expulsão. Até nisso, o Matheus Jesus foi iluminado, já forçou o amarelo, fica fora contra o Noroeste aqui. Então, o golaço que ele marcou. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Comercial 1, Ponte também 1. Esse jogo era para ter sido mais tranquilo. Se não fosse a falta de precisão dos atacantes da Ponte, a Ponte teve chance para ganhar o jogo. Teve volume, posse de bola, os quesitos estatísticos do jogo, mas a intranquilidade e a ansiedade impediram que a Ponte ganhasse o jogo. E quase se complicou. Quase. Por falta de atenção, por falta de concentração, por falta de posicionamento correto, por falta de concentração, de atenção, de realizar dentro do campo aquilo determinado pelo comandante. Aquele lance do gol, e foi um gol muito importante, um gol legal, um gol de um centroavante que tem 7 gols na competição, o gol do Wendel, porque a marcação do sistema da última linha da Ponte estava completamente desatenta e desarrumada. Estou tirando o mérito do gol do Comercial, não é isso que eu estou falando. Mas a Ponte não pode dar o mole que deu. Aí no final do jogo, uma grande jogada do Guipira. 70% do gol da Ponte, pode acreditar, pode dar bicho extra para o Guipira. Ele arrastou a bola da ponta esquerda, da intermediária de ataque da Ponte, foi para a linha de fundo, entrou dentro da área, por trás ali do lateral direito, que ele jogou a bola na frente, ganhou na corrida, cruzou para trás, o Gé dominou de costas, não conseguiu fazer o giro e serviu o Matheus Jesus de frente, de perna esquerda, cabeção, né, erguido, bateu de primeira no canto direito baixo do goleiro do Comercial, Jefferson. Golaço, no apagar das luzes, castigando o Comercial, que depois dos 32 minutos do segundo tempo não quis mais jogar, quis fazer cera, quebrou a cara. Se jogasse futebol, poderia ter saído com a vitória. Erro do seu Roberval Davino, erro do time. Depois não classifica, não sabe por quê. Incompetência do Comercial e competência da Ponte. As mexidas do Hélio foram boas, pertinentes, Guipira entrou bem, Amaralzinho entrou bem, Matheus Jesus fez a diferença, Gé entrou bem, enfim, o que ele fez em termos de opção de mexida no segundo tempo, consertou a Ponte, que voltou titubeante, desconcentrada e demonstrando até um desinteresse, tipo assim, daqui a pouco a gente faz o primeiro gol.
quebrou a cara. Jogadores que foram até razoáveis no primeiro tempo, segundo tempo jogaram nada. Tanto é que o Hélio mexeu. E mexeu bem. Ainda bem que surgiu o gol de empate. A Ponte só precisa de mais um ponto para não ser mais alcançada por ninguém até a final do campeonato. Pode fazer a conta aí. Já trouxe um. Contra o Noroeste precisa mais um. Aí a Ponte vai decidir em casa, caso ela vá avançando no Moisés Lucarelli até a final do campeonato. Parabéns aos envolvidos. Eu acho que o planejamento foi correto, as escolhas foram corretas. Quase que o resultado fugiu. Mas aí surgiu Guipira, tão perseguido por Gleger Zorzin, fazendo uma grande jogada. E o Matheus Jesus, né? Que é o chefe dessa cavalaria, metendo um golaço, empatando o jogo. Valeu, Edu. Valeu pelo primeiro tempo, pelo segundo tempo, parte dele, e principalmente pelo golaço do Matheus Jesus. Edu. Zorzin, 1-1, a Ponte empata aos 50 com Matheus Jesus. Mas quem fez chover em Ribeirão Preto, Gleger Zorzin? Escreva aí, foi Guipira. Edu, a gente até brinca, né? E assim, o Guipira realmente estava devendo um lance como esse. Porque ele sempre como a gente falava no momento em que ele entrou lá, questionados pelo Boles, nós falávamos, jogador voluntarioso, né, jogador de intensidade, e a jogada realmente foi muito bonita, acreditando até o final. Você vê que no passe que ele dá para o Gé, mas o Gé não dominou, mas a bola foi uma bola quadrada, né? Não sei se ele viu o Matheus Jesus, mas ele tenta ali, um passe ali meio numa espetada, o Gé não consegue dominar, e aí arruma para o Matheus Jesus, e aí é qualidade, é muita qualidade. Uma chapa daquela, de primeira, aos 50 minutos do segundo tempo, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Matheus Jesus realmente é um jogador prateleira de cima. Esse cara é impressionante. Nós pedíamos a entrada dele, até mesmo no intervalo eu dizia, questionado por você mesmo, Edu. E por quê? Porque a gente sabe que ele é um jogador que a qualquer momento vai desequilibrar. Uma bola. Você vê que ele tinha acabado de perder um gol que o Matheus Jesus costuma não perder, que era aquela bola que veio, teve um desvio ali, ele mergulha de cabeça, olho aberto, tirando do goleiro, e aí a bola vai para fora. A Ponte poderia ter empatado o jogo ali, naquele momento, mas aí ficou para um lance mais bonito, na belíssima jogada do Guipira. Guipira! Isso aí traz confiança, é importante para o jogador, uma jogada participar de uma jogada bonita, né, e a jogada ser finalizada com um gol, coroada com um gol, digamos assim. Então, Edu, olha, a Ponte realmente poderia ter vencido o jogo, sim, mas a gente sabia que era um jogo duro, difícil. Ela deu uma dormida ali, no momento em que vacilou, tomou o gol, né, depois, durante toda a partida muito ajustada, mas é importante até frisar isso, né? Jogos como esse, você não pode dormir. Se você tem o comando do jogo, se você tem o domínio da partida, se você vacilar, você vai ser pego de surpresa. E foi o que aconteceu com a Ponte. Às vezes até o excesso de confiança, não, vamos fazer o gol daqui a pouco, toca para lá, toca para cá, tira a concentração, como tirou, na minha opinião, dos dois zagueiros. Thiagão olhando a bola, o Edson não sei aonde ele estava mal posicionado, porque ele tinha que estar posicionado junto com o Thiagão ali, e aí acharam uma bola ali no atacante, e ele fez um belo gol também. Mas, independente de qualquer coisa, das circunstâncias da partida, a Ponte com um time alternativo, precisando colocar alguns titulares aí para reverter o resultado, o empate foi um ótimo resultado. Como disse o CH agora, a Ponte só precisa de um empate contra o Noroeste, tá tudo certo, joga por todas as vantagens que terá aí na fase eliminatória, e é esse que é o grande objetivo. Então, parabéns a todos os envolvidos, e mais uma vez, Edu, parabéns ao Hélio dos Anjos, que ele sabe o momento de mexer no jogo, ele sabe o momento de mexer no time, ele sabe o momento de colocar as peças para tentar reverter, e ele tem o time, né? Você vê, o Matheus Jesus vai estar inteiraço no próximo jogo, o Gé vai estar inteiraço no próximo jogo, o Amaral vai estar inteiraço, ou seja, ele sabe o tempo, ele sabe o time. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse bom resultado da Macaca em Ribeirão Preto, Edu. Olha, é o seguinte, vamos para o nosso jogo aberto, vamos já, você vai ouvir já o gol do Matheus Jesus, hein, empatando a 50 minutos,
1-1 lá em Ribeirão Preto. Um abraço para o professor Milton de handebol do Patrulheiro, alô Leandro Silva de São Paulo, Tatão da Vila Boa Vista, Rita Maluca e Paulo lá na Praia dos Namorados, lá na Paraíba, muito obrigado. O Roberto Emert é fanzaça do Guipira e o Wilson de Marzo de Maringá dizendo aqui, Thiago Oliveira com lampejos de Oscar e Guipira com pedacinhos de Lúcio Bala e a ponte empata. Guipira, hein? Fez chover em Ribeirão Preto com essa jogada aí, muita chuva e aqui tá chovendo faz tempo, hein? Aqui, saída pra Valinhos, Jardim São Gabriel, chove faz tempo, chove pouco, mas faz tempo que tá chovendo, aquela chuva que vai molhando devagar, e devagar. Gente, temos aqui o craque do jogo, depois vamos ter aqui a defesa, tô fraco hoje defesa, hein? Tô fraco, mas eu sei o que eu vou fazer aqui. E depois o gabarito, conceito, jogador por jogador, tá bom? 18h30, já começou o Corinthians, né? Já começou o Corinthians, tá com 7 minutos, 0-0 Corinthians e Santo André. O único jogo antecipado para a última rodada, os demais todos amanhã, 16 horas do Brinco, Guarani e Palmeiras. Quem narra é o amigo Batista. Vamos abrir às 14h30 de concentração. O jogo é às 16 com o Batista, com o Tigrão e também com o Greg Zorzin e com Vladimir Catarino lá do Brinco de Ouro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo WhatsApp. Você no YouTube, coloque o seu like lá, por favor, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, por favor. Muito obrigado. E nos aplicativos, no AM 1170, no FM, faixa estendida 85,7 para Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto, hein? Jogada de Guipira, Gé. Participa e dá assistência para Matheus Jesus. Aos 50 minutos a ponte empata. Já você vai ouvir aqui fechado. Comercial 1, ponte também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Tem rede balançando. É bola na rede. E aqui Guipira faz boa jogada, invadiu a área, tem Gé pedindo, Guipira rolou pra Gé, passa por ele, volta pra Matheus Jesus, ajeitou, bateu no canto, golaço! Gol! Matheus Jesus tem a 20 estampado na camisa. Jogada de Guipira pelo setor esquerdo, levou no limite, rolou pra Gé, o Gé não dominou legal. Mesmo assim, tem o cacuete de fazer boas assistências, girou o corpo e viu Matheus Jesus livre na entrada da grande área, pedindo a bola desesperadamente. O Gé apenas rolou e o Matheus Jesus chapa a bola com a canhota. Meia direita do goleirão que pulou a meia altura, nada pôde fazer. Um chapa na
na bola, um chapado na bola espetacular de Matheus Jesus para empatar o jogo. Faz a festa a torcida da Macaca. A Ponte empata o jogo na reta final. Vibra a macacada, pula, sai do chão e vibra! Vibra a macacada, a Ponte vai buscar o empate no Palma Travassos. Matheus Jesus coloca lá dentro em grande estilo para empatar o jogo. Predestinado Matheus Jesus. Na marca de 50 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Palma Travassos. Matheus Jesus. Ponte Preta 1, Comercial também 1. Jefferson Souza não chora, não goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Alô, Bauru, um abraço pro Cezinha do final 5878, muito obrigado, Cezinha, muito obrigado, é o Cezinha, né, lá de Bauru, um grande abraço, viu? Muito agradecido. 1-1, Ribeirão Preto, não temos aqui o público, mas vamos lá, Oi Bolis, o craque do jogo. Ah, Edu, é ele, já diria o grande Carlos Batista, Matheus Jesus, que golaço, né, que chapado na bola com a canhota. Tem que ter sangue frio, né? Naquele momento, aos 50 minutos do segundo tempo. Então, Matheus Jesus, pra mim, o craque do jogo. Valeu, Edu Zaço. Parabéns pela narração. Grande retorno a Piracicaba. Até a próxima. Grande Bolis. Oi, CH, o craque do jogo. Matheus Jesus, conceito bom. Gleger Zorzinho, o craque do jogo. Acompanhe os relatores. Matheus Jesus. Quem que é mais importante hoje? Matheus Jesus ou Elvis, hein, Gleger? Para mim, Matheus Jesus. Para você, CH, mais importante hoje, Matheus Jesus ou Elvis? Matheus Jesus. Gente, que fazem. É o quarto gol que ele marca, depois da sua volta, ele faz a volância, faz o primeiro, faz o segundo, se mete na área, dribla, chuta como ninguém, impressionante. Matheus Jesus, o craque do jogo, já, a defesa do jogo, 18h44, Ribeirão Preto, fim de papo, 1-1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Café Caboclo 500 gramas, R$13,99. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$3,29. Picanha Subife, peça vácuo, R$64,95 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 5 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ribeirão Preto, a Ponte entra no Francisco de Palma Travassos com Pedro Rocha, Pedrão no gol, Luiz Felipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Dudu e Eliel, uma equipe alternativa. A primeira alteração aconteceu a 15 do segundo tempo, saiu Dudu, entrou Guipira, depois a 21 minutos... Tivemos 3 alterações, saiu Maurício, entrou Matheus Jesus, saiu Júnior Tavares, entrou André e saiu Eliel, entrou Gé. E a 29 saiu Felipinho, entrou Amaral, a equipe do técnico Hélio dos Anjos, vários titulares hoje no banco, hein? O Arthur suspenso e o Kaique França goleiro não foi. O Comercial, Jefferson Souza no gol, Luiz Roberto, Michael Douglas, depois Luiz Eduardo, Hilário, depois Thiago Moura e Renan Barcelos, depois Boré, Romário, Guilherme Pitbull, Brian, depois Túlio e Adriano Luiz, Wendel e Luqueta, depois Rafael
Ibiapino. O técnico é o Robert Valdavino, que 2 vezes foi técnico do Guarani, 2007 e 2008. Quem apitou foi Leandro Carvalho da Silva. Amarelo para o Comercial, Thiago Moura, Wendel e Túlio. E para a Ponte, Matheus Jesus é o terceiro, tá fora contra o Noroeste. Os gols, hein? No segundo tempo, o Wendel a 16 minutos, 1-0 Comercial. E a Ponte empatando a 50 minutos com Matheus Jesus. Lembrando que a partida ficou paralisada 25 minutos no primeiro tempo. Eliel da Ponte e o Hilário do Comercial, eles tiveram um choque de cabeça, a ambulância entrou, pegou o Hilário, levou para o hospital e o jogo só reiniciou quando a ambulância voltou, porque tem que ter 2 ambulâncias com bola rolando, tá bom? Olha, saiu o público aqui, hein? 2.614, torcida Ponte marcando presença, a Ser Ponte, torcida jovem, 2.614, renda 44.760, Comercial 1 Ponte também, uma ficha técnica aqui no Jogo Aberto. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Quase vai no ângulo do goleiro do Comercial. A Ponte tem escanteio para bater. Que paulado no Matheus. Essa